Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Hoje estou aqui na live para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que eu não consegui responder ontem durante a imersão. São muitas perguntas e às vezes, de fato, realmente a gente pula alguma pergunta, né? E eu vi que o pessoal também estava interagindo entre si, então ficou difícil o que era vocês interagindo, o que era a pergunta. Então talvez eu tenha pulado, desculpa, eu tenha pulado algumas perguntas. O pessoal mandou mensagem também por direct hoje. E ontem também eu tentei responder, mas não sei se eu consegui responder a todos vocês. Então hoje vamos fazer aqui a live para tirar as dúvidas da aula da imersão. Quem assistiu a aula me fala o que achou da aula. É sempre bom a gente saber a imersão, a gente faz justamente para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. Então é bom que a gente tenha esse retorno. A gente sempre pede para as pessoas darem um retorno da imersão. Cada imersão que passa eu vou ajustando, vou acrescentando algum assunto, vou tirando algum outro assunto, porque de acordo com o que eu vejo, com a necessidade justamente de quem está assistindo. A imersão é para vocês, não é para mim, então não faz sentido. Então quem participou me fala aí o que achou da primeira aula, lembrando que amanhã, dia 16, tem a segunda aula da imersão. Na primeira aula eu falei quais são os erros que os dentistas cometem que levam à malha fina, e na segunda aula eu vou falar justamente como corrigir esses erros, o que vocês podem fazer para corrigir esses erros e não ficar na mira da Receita Federal. Na primeira aula eu falei quatro erros. O principal erro, não só dentista, como qualquer contribuinte que leva a malha fina, é a omissão de receita. É o principal erro que todo contribuinte que cai na malha fina, quase todo, comete, é a omissão de receita. É isso que a Receita Federal busca constantemente, em controlar a sonegação e diminuir ao máximo a sonegação. Falei com vocês que a Receita Federal tem poderosos computadores que estão de olho na gente, que não adianta tentar sonegar o tempo todo, que a sonegação ela está com os dias contados. Até brinquei que o seu avô sonegou muito, o seu pai sonegou um pouco mais, você sonegou, os seus netos com certeza não vão conseguir sonegar, né? Então, assim, tem que saber pagar o imposto e não ficar naquela ideia de que tem que sonegar, tá bom? Então esse é o primeiro erro que muitos cometem, que é a omissão de receita, e facilmente, através de cruzamento de informações do cartório, do Detran, do cartão de crédito, dos bancos, a Receita Federal chega à conclusão que teve omissão de receita, tá? Então esse é o primeiro erro comum a todos os contribuintes. Aí entrei um pouquinho no mérito do segundo erro, aí falando agora específico dos dentistas, que levam a malha fina, que é não pagar o carnê-leão, que o carnê-leão ele é mensal e ele é obrigatório, é o pagamento de imposto de renda antecipado de uma pessoa física que recebe de outra pessoa física. O carnê-leão não está relacionado com os seus rendimentos de pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, eu vou explicar isso um pouco melhor na aula de amanhã. Na pessoa jurídica você já tem a retenção tanto do imposto de renda quanto a retenção do INSS. Então, assim, o carnê-leão é o seu rendimento, você, pessoa física, recebendo de pacientes particulares, tá bom? Tem a obrigação de pagar? Sim. Tem a opção, eu posso pagar só ao enviar a minha declaração de imposto de renda? Não. Por mais que isso seja um hábito, por mais que você sempre tenha feito assim, não pode pagar o imposto de renda somente agora. Agora, eu até brinquei na imersão que você pode ter fugido do leão o ano inteiro, mas agora não tem mais como fugir. Agora, obrigatoriamente, você vai ter que acertar as contas com o leão, porque desde o dia 1º de março começou o prazo para a entrega da declaração anual de imposto de renda e vai até o dia 30 de abril. Por enquanto, sem perspectiva de prorrogação desse prazo, tá? Já foi até solicitado, já foi pedido, mas por enquanto fica mantido o prazo até dia 30 de abril. Então tem que pagar sim o seu imposto de renda mensalmente. O carnê-leão ele foi criado para equiparar aquele profissional, aquela pessoa que tem a retenção do imposto de renda mensalmente quando é funcionário. Quando você é funcionário, quem é funcionário sabe disso, que tem a retenção todo mês do imposto de renda, dependendo do salário, tem a retenção todo mês do imposto de renda. Então o carnê-leão foi criado para equiparar quem é
funcionário de quem não é funcionário, quem tem carteira registrada e quem não tem carteira registrada, que é o profissional liberal no caso. Então, por isso, esse foi o intuito do Carnê-Leão. Tem que pagar. Até vi a Ju aqui, fizeram até uma figurinha, uma aluna querida fez até uma figurinha minha do Carnê-Leão mensal e obrigatório. Isso fica ecoando na cabeça de quem assiste alguma live minha, de quem assiste alguma imersão minha, fica na cabeça Carnê-Leão mensal e obrigatório, Carnê-Leão mensal e obrigatório, mas é brincando, mas de fato é isso mesmo que eu quero que vocês não esqueçam, que o Carnê-Leão, ele é mensal e obrigatório. Né, Ju? Não tem mais como, nunca mais você vai esquecer disso. Né? Então, eu vou ensinar como você vai pagar o Carnê-Leão na aula de amanhã. Por enquanto, na primeira aula eu só apontei os erros. E o segundo erro, então, é não pagar o Carnê-Leão. Na sua própria declaração de imposto de renda, é possível verificar que você não pagou o seu Carnê-Leão. Porque existe uma coluna específica para você lançar o pagamento do Carnê-Leão. Se você não lança nada naquela informação, significa que você deixou de cumprir com uma obrigatoriedade sua. Significa que você sim pode estar correndo o risco de cair na malha fina por deixar de cumprir com uma obrigatoriedade. Terceiro erro que eu falei, o INSS. Esse é um erro que muitos questionam, mas poxa, eu não quero me aposentar pelo INSS, não conto com essa aposentadoria, então não vou pagar. Não é bem assim. Infelizmente, não é bem assim. Você não tem a opção de não querer pagar o INSS, de não querer contribuir com a Previdência Social. Se você exerce atividade no seu consultório, você também tem a obrigação de pagar o INSS. Você é considerado um contribuinte individual e contribuinte individual, ele é contribuinte obrigatório do INSS. Mesmo que você pague previdência privada, a previdência privada ela é complementar, ela não é uma previdência obrigatória, ela vai complementar a sua aposentadoria, mesmo que você seja funcionário público e tenha contribuição pelo regime próprio de previdência, mas se você exerce atividade no seu consultório, você tem que contribuir com a previdência social, mesmo que você seja militar. Se você exerce atividade no seu consultório, você tem sim que pagar o seu INSS. E o que é mais questionado, que as pessoas acham que é injusto, que não deveria ser, é o aposentado. Se aposentou, por que tem que continuar contribuindo para a Previdência Social? Porque a lei não criou a exceção para o aposentado. Se ele continua trabalhando, ou se ele voltou a trabalhar, ele tem sim que pagar o INSS. Não existe essa opção, infelizmente, nas regras de hoje, gente. Tudo nas regras de hoje. A legislação da Previdência ela muda constantemente. A legislação do imposto de renda muda constantemente. São assuntos que precisam ser atualizados sempre. Dentro do meu Instagram tem assuntos que às vezes já foram atualizados. Eu já tive uma opinião porque na época não poderia e agora modificou. Então assim, um espaço curto de tempo, isso muda. Então tem que estar constantemente atualizando. Então hoje você não tem a opção, se você é aposentado, de não contribuir para o INSS se você exerce atividade no seu consultório ainda. Aposentou, parou de trabalhar, sem problema nenhum. Não precisa mais pagar o INSS, óbvio. E não existe a possibilidade hoje de você, eu continuei contribuindo depois de aposentado, então eu vou desaposentar para aposentar mais tarde para poder aumentar o valor da minha aposentadoria. Não existe isso ainda hoje, tá bom? Não existe essa possibilidade, já dei alguns casos na justiça, mas que eu tenha conhecimento ainda não, tá bom? Então esse é o terceiro grande erro, é algo que muitos questionam, é uma situação que eu disse que em 2017, dezembro de 2017, teve uma fiscalização em relação à não contribuição do INSS ou com valor menor, justamente daqueles profissionais autônomos e profissionais liberais que tinham receita e não contribuíam para a Previdência Social. Não sei se por acaso aqui tem alguém, se alguém quiser compartilhar com os outros colegas, que eles ficam assim, isso não aconteceu, não existe. Poxa, existe. Já encontrei alguns seguidores que infelizmente foram intimados na ocasião, então quem quiser compartilhar aqui, para as pessoas acreditarem de fato nisso que eu estou falando, você compartilha aqui. E eu sei que a média, tá? A média
do valor da multa na ocasião foi 30 mil reais. 30 mil reais que tiveram que pagar referente a 3 anos só, por conta da falta do pagamento do INSS ou o pagamento a menor, tá? O quarto erro que vocês cometem, aí ó, alguém falando, eu caí. José Fernando, você se incomoda de falar qual foi o valor? Você se incomoda? Se incomodar não tem problema nenhum não, é só pra gente poder trocar a experiência mesmo, tá bom? O quarto erro é não escriturar o livro caixa, é aquele hábito de somar todas as despesas do seu consultório. Eu brinco que agora chegou a hora, né, de você juntar todas as despesas, sair correndo atrás de nota fiscal que você recebeu pelo e-mail, juntar tudo que é despesa para lançar na declaração anual de imposto de renda. Isso não é escrituração do livro caixa. A legislação, ela permite sim você deduzir algumas despesas do seu consultório, mas se elas estiverem escrituradas no livro caixa, tá? 30 mil reais, ele respondeu. A média foi 30 mil reais. Eu conheço até alguns que pagaram muito mais de multa do INSS, mas a média na ocasião foi 30 mil reais, isso em 2018. Aí a única opção que tinha ou era pagar à vista ou parcelar em até 5 anos. Era a única opção. Ou você paga, ou então ele vai dar problema no seu CPF. Voltando à escrituração do livro caixa, então deixem de somar todas as despesas e lançar direto na declaração de imposto de renda. Isso é a forma errada de você escriturar o seu livro caixa. Gente, o Carnê-Leão Web, ele é uma realidade não daqui a 5 anos, é uma realidade atual. 2020 não foi utilizado o Carnê-Leão Web. O Carnê-Leão Web foi criado agora, a partir do dia 1º de fevereiro de 2021, ficou disponível o Carnê-Leão Web. A gente ainda não sabe como eles vão usar essa ferramenta para o ano que vem na declaração de imposto de renda, mas eles sabem lógico, quem preenche aquele programa todo mês está escriturando o seu livro caixa todo mês. Quem não está preenchendo o Carnê-Leão Web tem grande chance de não estar escriturando o seu livro caixa. Ainda não é obrigatório, só que a Receita Federal não criou nada prático para substituir o programa Carnê-Leão. Não foi criado nada que você possa instalar no seu computador como era antigamente. Ou seja, não é obrigatório, mas se você quiser fazer, você tem que fazer o de papel. Aí você tem que fazer a conta, você tem que transportar o excesso de despesa de um mês para o outro. Ou seja, não é prático, tá? Não fica nada prático. Portanto, o Carnê-Leão Web, ele é uma realidade. Tem que se adequar à realidade. Vocês têm que se adequar a escriturar o seu livro caixa mensalmente. Para quê? Para pagar Carnê-Leão. É para isso. Não tem jeito. Não adianta querer fugir das obrigações. Não adianta querer só pagar o imposto de renda ou enviar a declaração anual. Mas aí vem aquela grande questão. Será que você não paga o seu Carnê-Leão porque você não emite recibo? Que você só deixa para emitir o recibo quando o paciente pede agora, em março e abril de 2021 do ano anterior? Será que é por isso que você não consegue dizer qual é a sua receita? E aí um erro vai levando ao outro, né? Você não paga o Carnê-Leão porque você omite a receita. Se você omite a receita, muitas das vezes você não consegue pagar o INSS. Olha o ciclo, olha a bola de neve. E aí quando você vai ver, você mesmo se enrola com a Receita Federal. Tá? Então tem que escriturar o livro caixa. A escrituração do livro caixa é você discriminar tanto a entrada de dinheiro, que isso obrigatoriamente você tem que fazer. Você tem que dizer de cada CPF que você recebe, não tem opção, mas você também tem a obrigação de dizer com que você gasta o dinheiro do seu consultório. Aluguel, condomínio, luz, você tem que informar isso. Isso é escrituração do livro caixa, tá bom? Então foram esses 4 erros que eu falei ontem na primeira aula, na imersão. Gente, vou falar de novo. Quem participou ontem da imersão, por favor, me diz aí como foi, o que achou da imersão, o que você esperava, o que você, na verdade, viu. E já lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, às 20 horas, tem a segunda aula da imersão, tá bom? Deixa eu ver aí o que o pessoal tá perguntando. Oi, Carol!
Dos anos de 2010 a 2012. Oi, Xará! Muito bom! Obrigada, Ju! Minhas alunas queridas me assistiram no sábado, quase 5 horas de aula, no domingo de manhã cedo. Estavam lá, super parceiras. Muito obrigada a todas os meus alunos que estavam comigo no domingo participando, tá bom? Gostei demais da aula de ontem, obrigada! Que ótimo! Foi ótimo, que bom, gente. A gente fica super, super feliz, a gente gosta de saber esse retorno. Às vezes você vai esperando um determinado assunto e não é aquele assunto, enfim, não tem como agradar a todos. Então é bom, às vezes, a gente ajustando. Me perguntaram, isso eu recebi algumas mensagens no direct me perguntando se eu vou falar nessa imersão de pessoa jurídica. Nessa imersão eu não tenho a intenção de falar de pessoa jurídica. Teve uma vez só que eu fiz uma imersão, que na verdade não foi uma imersão, foi um aulão, e eu falei de pessoa jurídica, mas eu percebi que a maioria era pessoa física. E aí não tive muito resultado daquela aula e acabei achando que não compensou fazer aula. Mas tudo depende exatamente do retorno das pessoas. Se as pessoas não me dão retorno, eu fico sem saber o que é a maioria, o que querem ouvir. Então eu acabei não acrescentando a parte de pessoa jurídica, tá? Pois é, hoje de novo, amanhã de novo, Xará parceiríssima. Muito obrigada, tá? Eu também caí em 2011, hoje eu estava falando sobre como não pagar. José Fernando, você caiu em 2011. Esse que eu estou falando dessa fiscalização que teve foi em 2017. Muitos profissionais liberais caíram nessa fiscalização, foram intimados nessa ocasião, porque foi uma intimação assim, ó, eletrônica. Não foi, peguei a declaração do CPF X, do CPF Y, verifiquei, não, foi o computador da Receita Federal e aí distribuiu as intimações para os contribuintes que não pagavam o INSS ou pagavam de forma errada. Muitos acham que podem pagar 20% do salário mínimo. Não podem, não tem essa opção de pagar 20% do salário que você quer escolher. Isso não existe, nunca existiu. Não sei de onde tiraram essa informação. Não pode, não é assim. Isso só pode quando você é empresa, quando você tem CNPJ e você consegue determinar o valor da sua retirada Prolabore e o INSS é descontado 11% da sua retirada Prolabore. Na empresa, pessoa jurídica, na pessoa física, não, tá bom? Então deixarei um pouquinho pro pessoal para poder responder as pessoas. Em Minas Gerais foi no ano de 2010 a 2012 que teve a intimação do INSS, Maria. Retroativo, posso começar a pagar sem o retroativo? Pode, claro que pode. O quanto antes você verificar que tem um erro, começa a acertar. Mas eu nunca paguei, não paguei o ano passado, não paguei o ano retrasado. Não adianta. Você quer acertar? Você pode acertar. A Receita Federal ela pode fiscalizar você dos últimos 5 anos. Você pode acertar, mas não significa que se você não acertar o passado, você não pode andar para frente. De maneira nenhuma. Você pode acertar agora mesmo. É lógico que nós estamos hoje, inclusive, venceu o INSS da competência fevereiro. Então, o ideal é que pelo menos você acertasse o ano de 2021, para ficar o ano todo de 2021 certo, tá bom? O ideal, tá bom? Que seria... Deixa eu ver aqui. Impostos complementar pago. Ih, gente, peraí. No livro caixa, devo escriturar os recibos do convênio. No livro caixa, você deve sim escriturar o valor do convênio. Deve sim, mas tem que ter cuidado para escriturar isso. Não é o valor bruto. Não é o valor bruto, tá? Se comprar computador novo para o consultório, posso lançar no livro caixa? Você pode lançar no livro caixa, mas não é uma despesa dedutível. Eu me interessaria muito em um aulão de pessoa jurídica. Martiniano, eu fiz uma única vez e como eu falei, não senti o interesse. Então assim, só faço aquilo que vocês têm interesse. Se não tenho esse retorno do interesse e vi que não consegui atingir muitos, por isso que eu voltei e só fiz a pessoa física. O retorno da pessoa física, a quantidade de pessoas assistindo, o retorno das pessoas foi muito maior quando eu fiz de pessoa física. Foi por isso que eu não fiz mais da pessoa jurídica, mas não abandonei isso não, porque muitos continuam me pedindo, poxa, você só faz inversão para pessoa física, não faz para pessoa jurídica. Então, vamos ver se mais para frente, porque agora, nessa época, a gente está falando justamente de declaração de imposto de renda, então, nessa imersão, com certeza eu não vou falar de pessoa jurídica, mas vamos ver se no mês que vem ou no outro, eu falo, sim, eu acrescento o assunto de pessoa jurídica, pelo menos uma aula para pessoa jurídica, tá bom?
Qual é o padrão de recibo para emitir para o paciente? O que tem que constar no recibo? Tem que ter o seu nome, o seu CRO, o seu CPF, o endereço do seu consultório e, óbvio, o valor, o CPF de quem está pagando, do titular do pagamento, o CPF do paciente tem que ser datado, carimbado e assinado. Tá, Eduardo? É isso. Eu também queria PJ e ele é só vocês participarem, que a gente faz e as pessoas não participam. Aí não faz sentido. Não faz sentido. Né? Várias pessoas se inscrevem, até na imersão agora mesmo, várias pessoas se inscrevem e não participam, ou seja, não faz sentido. Não tem como. Eu preciso que as pessoas realmente participem, compartilhem. É o que eu falei, gente, compartilha a imersão, compartilha tudo, porque, assim, para ter toda essa estrutura pra gente passar para vocês, não é simplesmente apertar o botão e vai, não. Tem muita coisa por trás disso, gente, muita coisa por trás disso. Então a gente sempre quer que as pessoas participem. Eu preciso que vocês participem e compartilhem, que aí eu faço, lógico, eu faço, com certeza. Então, se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês, combinado? Como faz para iniciar para pagar o INSS? Você precisa do número do seu PIS ou do seu NIT. Porque você no INSS não é identificado pelo seu CPF, tá? Precisa do NIT ou do PIS. Eu também caí em 2011, ai, é muito chato, muito ruim. Vou ter que comprar um computador novo. Acho que essa eu já respondi. No livro Caixa eu preciso escriturar os recibos, também já respondi. Estou aprendendo cada vez mais, que bom, Paula, obrigada. Excelente, obrigada, Regina, foi ótimo. Gente, que bom, fico feliz mesmo. Não pagamento de imposto, peraí, deixa eu ver aqui. Pagamos em média 35 mil reais, mas alguns pagaram mais de 50 mil. Eu tenho um aluno que pagou 70 mil reais de multa. Sofrido, foi doído, tá? Eu e muitos dentistas da minha cidade, em Minas Gerais, caímos nessa fiscalização do INSS vezes, muitos, tá? Muitos profissionais. E as pessoas não acreditam. Eu fiz um post recentemente, patrocinado no Instagram, falando sobre isso. Eu falei, mentira, não existe isso. Aí eu fico só assim, eu conto ou vocês contam? Que isso existe, que é uma verdade. Eu falei com a pessoa, e vem num tom agressivo, sabe? Eu falei pra pessoa, olha só, não sou eu estou falando não. Você vai ver no meu feed algumas pessoas falando que caíram nessa intimação. Mas enfim, a gente só acredita naquilo que a gente quer, né? Às vezes eu brinco que a ignorância é uma benção. Enfim, cada um com seu cada um, né? Como faço para marcar no Carnê-Leão Web o imposto que já paguei no final de fevereiro? O imposto que você diz é o Carnê-Leão? Existe lá o campo imposto pago, você tem que lançar. Tem uma dúvida sobre cursos complementares, como os feitos online, eles são dedutíveis? Depende do curso que você está fazendo. Depende muito. Curso que estiver relacionado à odontologia, eu oriento a deduzir, mas isso é algo bem questionável. Só que tem que saber como é que está isso na nota fiscal, tudo bonitinho, certinho, mas só aqueles que têm relação íntima com a odontologia. Isso é uma orientação minha. Se você ouvir uma orientação de algum outro colega que não, eu também não tiro a razão dele. Se você ouvir alguma orientação de algum outro colega que todos os cursos podem ser deduzidos, eu também não tiro a razão dele, porque isso ainda depende da interpretação de cada um, como esse assunto ainda não foi sacramentado, vamos dizer assim, pela Receita Federal, dá margem à interpretação. Tá bom, Fátima? Mas se tiver relação à odontologia, você está se aperfeiçoando profissionalmente, você está fazendo isso para aumentar o valor da sua receita, na minha opinião, sim, você pode deduzir, tá bom? E se não pagar, não vi qual é o raciocínio de cima. Em caso de pagar a multa, entra para a soma da contribuição? Não entra, gente. A multa do INSS, ela não entra para a média da sua contribuição quando você se aposentar. Não entra. Venderam o rim. Quase isso, Carol. Oi, Rita, estou em uma dúvida. No final da declaração, gerou um imposto a restituir, se for na forma por deduções legais. E o inverso, um imposto altíssimo a pagar se for por simplificado. Acontece isso. Não tem nada de errado, não. Não é porque você, será que eu preenchi alguma coisa errada? Não é isso, não. Acontece, tá? Acontece. Deixa eu ver aqui. Eu e meu celular travando de novo aí, Xará. O pessoal sabe que eu tô com meu celular travando. Oh, meu Deus. Eu vou nem passar para você. Mas podemos entrar na justiça contra isso. Um advogado me orientou contra o quê? Acho que é Bruno, né? Contra o quê, Bruno? Fala aí pra mim.
ao INSS? Boa noite, qual é o risco de pagar INSS 20 do salário mínimo, mas tem uma receita de 6 mil reais? Porque a regra não é isso, a forma de você contribuir para o INSS, existem só duas formas de contribuição, ou 20% da sua receita ou 11% do salário mínimo. Essas formas de contribuição eu vou falar melhor amanhã, gente, na aula de amanhã. Só existem essas duas formas de você contribuir. Só. Não adianta querer inventar alguma outra forma, porque não existe. Não pode. Tá bom? Hoje paguei meu INSS certinho. Adoro! Que bom, Paula. Hoje era o dia de vencimento. Isso mesmo. Quer aí? Carnelian Web e INSS, pagar mesmo com o faturamento baixo ou negativo, vamos emitir nota fiscal, eu ISS, dupla tributação, ano que vem como declaração, se ainda não estamos fazendo Carnelian Web. Antônio, não entendi a pergunta. Calma aí, Carnelian Web e INSS, pagar mesmo com faturamento baixo ou negativo? O Carnelian Web, se você tiver um faturamento negativo, como você está chamando, porque não tem como no Carnelian Web não vai dar negativo, você vai ver que não existe isso, o livre caixa fica limitado à sua receita, você não vai ter Carnelian, você vai ver que ele não vai gerar. O INSS é pela receita bruta. Não tem jeito. Mesmo que você não tenha lucro no seu consultório, você tem que pagar o INSS, tá? Vamos emitir nota fiscal e o ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviço, é o imposto municipal. Não tem nada a ver com o INSS. Talvez esteja fazendo um pouquinho de confusão, tá? Não sei se era isso que você queria saber. Muito importante suas informações. Obrigada, obrigada. Nunca mais, ninguém esquece disso, do mensal e obrigatório, Ju. Não. Acho que eu fui até lá em cima, gente. Vamos lá. Deixa eu descer agora ruim e lembrar onde que eu parei. Faz contribuição de 20% sobre o teto do INSS, mas não sei colocar no campo classe o que significa esse campo. Não coloca nada. Não preenche nada. Não precisa preencher, tá? Quem nunca pagou, começa a pagar. Começa a pagar, isso mesmo, Ana. Começa a pagar. Acertar. Uma hora você tem que acertar a vida. Identificou o erro, acerta a vida. Eu sempre falo isso. Identificou o erro, não fique esperando, porque sempre a gente fica esperando assim, não. O próximo ano eu acerto. Gente, a gente tá no início do ano, como assim vai esperar o próximo ano? A gente tá no início do ano. Quem quiser até, inclusive, acertar o ano de 2020. Eu vou preencher meu Carnelian de 2020, vou acertar. Pode, você ainda não enviou a declaração de imposto de renda. Então, quanto antes você acertar, melhor. Sem dúvida nenhuma. Se já paga o Previdência Estadual, porque pagar o INSS tem que pagar sobre o mínimo. Se você exerce atividade no seu consultório, você tem que pagar, porque assim diz a Lei 8.212. Você é considerado um contribuinte individual no seu consultório, tá? No seu consultório. Tem que pagar, porque a lei manda. Não sou eu, gente. Eu só transmito, tá? Eu não faço legislação. Não fica com raiva de mim, Lua. Não fica. E quem nunca pagou o Carnelian tem que começar a pagar se você não se encontra na faixa de isenção do imposto. Se você se encontra na faixa de isenção, você não tem que pagar. Essa faixa de isenção hoje, R$ 1.903,98. Dê um exemplo prático de como declarar as taxas das máquinas de cartão de crédito, por favor. Tem que declarar conforme está no extrato bancário, do cartão de crédito. É dessa maneira que você vai declarar. Cada extrato aparece de uma maneira. Então eu não posso falar assim, lança mensal, lança diário, porque cada extrato é de uma maneira. Você tem que verificar o seu extrato. Equipamentos não podem deduzir. Aí, Ana, não podem. Muito bem. Toda compra de equipamento e cadeira pode ser deduzidos? Não. Ednei, não pode. Não pode. Cursos de atualização podem ser deduzidos? Lucas, foi isso que eu falei. A minha orientação, que são cursos de atualização relacionados à odontologia, sim, podem ser deduzidos. Mas tem que ter muito cuidado com a nota que vocês recebem, olhar a nota, não é simplesmente, eu falo, vocês me perguntam assim, é dedutível ou dedutível? Eu respondo que sim. Mas como você tem que fazer isso, qual é o documento que tem lá na sua mão, o que tem que estar escrito tudo bonitinho, como é que tem que ser? Aí você tem que ser meu aluno do curso, que eu vou te dar exatamente as suas orientações. Por não basta só saber se é dedutível ou não. Você pode ver que tudo que vocês vão me perguntando eu vou falando, mas isso não é suficiente, gente. Muitas pessoas lançam laboratório de prótese, é dedutível e quando chega em uma fiscalização, o fiscal não aceita. Por quê? Tem algum erro no documento. INSS é obrigatório pagar, mas se no mês recorrente, tipo eu não receber, ficar parado, férias, como pagar o INSS? Se você teve 0 de receita, você não vai pagar. Se você paga sobre a sua receita, 0 é 0.
Tenho amigos que pagaram 60 mil. Luísa, pois é, eu falei agora, tem um aluno que pagou 70 mil. Mas a média foi 30, tá? A média. Sua imersão está ótima, mas preciso de aprendizado jurídico. Obrigada. Boa noite. Eu caí na malha fina por declarar no livro caixa o INSS. Ana, foi isso que aconteceu com você? Você colocou no lugar errado? Caramba. Acho que eu respondi tudo. Quando o CPF que pagou a consulta é diferente do CPF do paciente, como lançar no livro caixa? Tem espaço para você colocar os dois, tanto do titular do pagamento quanto do beneficiário. Existe campo para isso. INSS eu não tenho PIS, só PASEP. Serve, Lu? É o número, tá bom? Mas o convênio não declara no livro caixa, na declaração de imposto de renda e pagamentos jurídicos, mas você tem que informar também no livro caixa. Onde escriturar os rendimentos recebidos de convênio, você vai escriturar tanto no seu livro caixa quanto na sua declaração de imposto de renda, só que tem que saber como escriturar isso. Quanto ao laboratório técnico de manutenção, pode ser recibo do mesmo ou tem que ser nota fiscal? Se ele for pessoa física, dependendo do município, ele não pode emitir nota fiscal, vai ter que ser recibo. Em alguns municípios já é obrigatório, mesmo você pessoa física, a emitir a nota fiscal. Aí depende do município. Mas se no seu município não, a pessoa física não pode emitir nota fiscal, é recibo. O valor que devo pagar do INSS é lucro dado no Carnê-Leão? Não, não é. Convênio nosso valor líquido? Valor líquido, Paula. Pode alterar o nome das contas padrão do Carnê-Leão? Pode. No livro caixa tenho que escriturar os recibos dos convênios? Tem. Sobre o INSS, mesmo pagando Previdência Estadual, por quê? Aí eu respondi. Porque a legislação obriga. Se você exerce atividade no consórcio, tá? Pode pagar 11% em cima do salário mínimo? Pode, Carol. Pode, e eu vou falar sobre isso, sobre as formas de pagamento do INSS na aula de amanhã, tá, galera? Não deixa de assistir amanhã, coloca aí o despertador, 20 horas, a gente vai ter a nossa segunda aula da imersão. Eu te perguntei sobre o INSS. Ai, Lu, perguntou o quê? Desculpa. Repete a pergunta aí, se eu pulei, repete a pergunta aí, gente. Deixa eu descer. Novos... Pera aí, agora pulou. Nossa, eu não sabia que tem que colocar o convênio no livro caixa. Tem um local específico? Ana, eu vou falar de novo pra você. O que está faltando para você ser minha aluna? O que está faltando, Ana? Vai abrir a turma agora, hein, gente? Dia 21 de março, abra a nova turma. Vai ser boa, que a turma que foi entrar agora em março, a primeira aula é uma aula bônus ainda da turma de janeiro, mas lógico que entrar também vai assistir. A primeira aula eu já vou falar sobre declaração de imposto de renda. Vou dar noções básicas de preenchimento da declaração de imposto de renda. Mesmo que você não faça sua declaração, que você pague o contador para fazer sua declaração, é bom que você saiba como fazer sua declaração e o que colocar na sua declaração de imposto de renda. Então, a primeira aula é declaração de imposto de renda, noções básicas de declaração, não do livro caixa, não do Carnê-Leão, mas sobre mesmo declaração de imposto de renda. Vou fazer de novo o convite para você, hein, Ana? De novo, hein? Posso deduzir todos os equipamentos novos contados, a troca de cadeira também? Equipamento não pode lançar, tá? Não pode lançar. Estou esperando você, hein, Ana. Tem gente que fica, vou comprar, chega na hora e não compra. Aí uma informação que faltar para poder preencher, eu brinco, não está aqui. As informações que eu vou dando nas lives, na imersão, é igual o cubo mágico, gente. Você consegue montar o cubo mágico sozinho? Você vai conseguir, mas olha o tempo que você vai perder montando o cubo mágico. Tudo é questão de prioridade, né, galera? Então, sim, você vai, porque vocês vão perguntando, eu vou falando. Você pode ver que eu vou falando. Só que um erro que vocês comentam na declaração de vocês já é o valor do curso em pagamento de multa. Pode ter certeza, gente. Pode ter certeza, tá? Pulei aqui, gente. Corre que ainda dá tempo. É isso mesmo, Ju. Onde consigo uma lista completa dos orçamentos dedutíveis e não dedutíveis? Não existe, Eduardo. Não existe essa lista. Sabe por quê? Porque a legislação, ela fala que você pode deduzir pagamentos com funcionários, encargos trabalhistas e aquilo que é necessário à sua receita. Assim. E diz que não pode deduzir depreciação, que não pode deduzir gastos com equipamentos, que você não pode deduzir locomoção, transporte.
É isso que diz a legislação. Então a lista completa ela não existe, porque vai depender da necessidade de cada profissão. Para engenheiro é uma, para médico é outra, para dentista é outra, advogado é diferente. Nem contador é diferente. Por isso que não existe. Não adianta vocês buscar essa lista, porque não existe. E isso, as despesas dedutíveis, elas não são engessadas, elas mudam constantemente. Vocês não vão achar nunca essa lista. O que vocês vão achar é blog de contabilidade falando que pode, que não pode deduzir. Mas tem muitos erros ali. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, tá bom? Essa aula ficará gravada? Vai ficar gravada, Vânia. A imersão ficou gravada, o link da imersão está disponível já na bio, quem quiser assistir. Ontem, me desculpa, tivemos alguns problemas técnicos no início, perdão. A gente sempre tenta fazer tudo de forma que fique correto, mas na hora, infelizmente, a gente perdeu ali 10 minutos. Me perdoem todos que estavam desde o início e que estava dando problema no som. Amanhã, já fizemos os testes novamente, espero que amanhã a gente não tenha esse mesmo problema. Me perdoe o pessoal que estava no início e que o áudio estava com problema, tá bom? Chuva de corações. Obrigada, Ju. Ela sempre me lembrando pro pessoal, chuva de corações e compartilhar a live. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Já me respondesse? Já? Então tá bom. Cadê? Rita, qual PJ bom para quem trabalha para terceiros como contratado? Nossa, Nicole, não entendi. Qual a PJ bom para quem trabalha para terceiros como contratado? Não entendi, desculpa, tá? Rita, mas qual é o correto por deduções legais ou simplificado? No primeiro eu restituo por deduções legais e no segundo eu terei que pagar. Não, aí é uma escolha. Ele simplesmente simula para você como vai ser na sua declaração simplificada, no modelo simplificado e no modelo completo. E aí você escolhe, lógico, o que é melhor para você, o que é mais benéfico. Pelo que eu estou entendendo aí, olha, por deduções legais, no primeiro você terá restituição. Então você vai escolher a restituição. Se no segundo você tem que pagar. Tá? Ele deixa você escolher, não é porque assim, ele já sabe que um você tem que restituir e o outro vai pagar, ele não vai colocar pra você comparar. Não, ele coloca. Ele coloca as duas formas, ele deixa você escolher. Mas, Rita, quem é que vai escolher pagar ao invés de restituir? Você acredita que tem pessoas que nem prestam atenção nisso? Nem sabem que tem essa opção ali e enviam do jeito que está? Infelizmente. Mas você tem que escolher, pode escolher. Tá, Rose? Pode sim. Perguntei ao meu contador onde está o que eu paguei ao carnê e ele disse que não há nada a pagar. Não, pode ser que você não tenha nada a pagar, se você se encontra na faixa de isenção, tá? Pode ser. Não sei se era isso que você estava querendo saber, inglês. Quero fazer o curso, espero você. Amanhã vocês vão ver que eu vou fazer, que eu já abro uma lista VIP, que são para os interessados no curso, que recebem o código, na verdade, o link da inscrição recebe, quem está nessa lista VIP recebe o link da inscrição antes do restante, porque nos primeiros 40 inscritos ganham 1 hora de mentoria comigo, mentoria individualizada. Então eu crio essa lista para os interessados no curso, não é uma lista para tirar dúvidas, só para tirar dúvidas do curso, mas não é para tirar as outras dúvidas, que para tirar as dúvidas eu venho aqui na live, eu faço a imersão no final, eu sempre tiro as dúvidas. A lista é para realmente os interessados do curso e eu abro primeiras inscrições para esses interessados por conta desse bônus que eu dou para os primeiros 40 inscritos de tirarem as dúvidas comigo, individualizado. Então, Maria, se você quiser, será muito bem-vinda ao grupo dos alunos do IR Sem Segredo. Sim, já me programei agora. Vai ter desconto? Ai, não tenho, não trabalho com desconto. Eu falo, cada vez vocês vão deixando para depois, cada vez vai ficando mais caro. E o acesso de vocês, ele é vitalício, dos alunos do curso, gente, eu não tiro acesso. Pessoal que comprou o ano passado, que aprendeu a preencher o programa Carnê-Leão, teve acesso à aula de Carnê-Leão Web e comprou o ano passado e teve acesso na aula. Não tira o acesso do aluno. Mudou a regra do jogo, eu vou deixar o aluno perdido lá sem saber? Lógico, de maneira nenhuma. Ele teve acesso tanto quanto ao aluno novo. A diferença é que ele pagou mais barato do que o aluno novo. Quanto mais vai passando, mais eu vou acrescentando conteúdo e aí mais o valor vai modificando. Tá bom? Então, assim, o acesso ele é vitalício, eu não tiro acesso de aluno nenhum. É lógico, tem que acessar, eu vou atualizando as informações, porque as informações elas vão mudando, principalmente de valores. A aula de INSS é feita baseada toda em valores, os valores vão mudando, a aula vai mudando. Então, a pessoa está lá disponível para você assistir. Todos os alunos continuam com acesso ao meu curso, todos, eu não tiro de ninguém.
De ninguém. Os alunos estão aí, podem, se tiver algum aluno aí antigo, pode falar que isso é verdade. O que tem a ver o ISS que pagamos trimestralmente aqui no Rio de Janeiro e a emissão da nota fiscal? Não, o ISS ele é trimestral do profissional liberal. Você tem que pagar porque você está prestando serviço no município. É isso, Antônio, tem que pagar, porque é o imposto do município. E aí paga trimestralmente, no Rio, tá? Em alguns municípios pode ser anual, pode ser semestral, pode ser mensal, depende do município. O curso é dedutível, pessoal, aproveita. O curso é dedutível, é verdade. O curso não é uma oportunidade de você pagar menos imposto. Obrigada, Ju, por lembrar. O curso é dedutível, você não pode pagar menos imposto. Ó, que beleza? Você ainda vai aprender mais e pagar menos imposto. Ou seja, não tem porquê, gente, eu falo, não tem porquê a gente quer falar, não vou não, porque eu já sei tudo. Conheço muitos que começaram o curso assim, achando que sabia tudo e falou, caramba, quanto detalhe, e os detalhes, obviamente, fazem diferença. E muito. No Carnelian Web tem para deduzir material de escritório. Eu posso acrescentar material de consumo odontológico? Altera a conta. Pode. Nossa, meu contador me enrolou muito tempo. Eu acreditava nele. Carla, com qual assunto? Me fala aí. Com o INSS ou com o Carnelian? Rita, o recibo pode sair no CPF do menor? Pode, Deise. Eu dou esse exemplo diversas vezes, tá? Existem menores de idade que eles recebem pensão. Eles têm receita. E pode sair no CPF dele. Eles são o titular do pagamento deles. Existem vários menores recebem pensão, vários. Pode sim. Se a mãe pedir para colocar o CPF, colocar o recibo no CPF do menor, não acho estranho. Ela pode, até mesmo porque, ou então, ainda não decidiu quem vai ser. A criança vai ser dependente de quem? Ou da mãe ou do pai. Então coloca no CPF da criança. Aí depois decide. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. O que não pode é sair no CPF da mãe e você não colocar aqui o paciente. Isso não pode. Jamais. Jamais. Sempre tem que colocar, mesmo criança, tem que colocar o CPF da criança. Obrigatoriamente, gente. Obrigatoriamente. Você entrou na malha por declarar o que no livro Caixa do INSS é isso? Pois é, eu não entendi, Paula, se foi isso. O curso da Rita... Ah, Ju, aí ó, depoimento de aluna linda, ó. O curso da Rita vale muito a pena, passo a passo. Eu já fazia o livro Caixa, achava que fazia certo, mas tinha muitas falhas. Melhor coisa que fiz foi comprar o curso da Rita. Ju, ó. Ju é uma querida que sempre faz vários depoimentos no meu feed, no meu post. E Ju, eu tiro o acesso, Ju. Você não participou, você comprou lá o ano passado e não assistiu a aula agora de Carnelian Web. Eu passei o acesso para todos os alunos, todos os meus alunos, assistindo e pensar, não, ela tem que complementar o valor do curso, tem que pagar uma diferença? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não pagam. Curso maravilhoso, obrigada, Luciana! Olha os alunos aí falando, gente, eu vou deixar os meus alunos fazerem propaganda pra mim, que beleza! Muito obrigada, viu, Luciana? Muito obrigada, Xará, pelo carinho. E nós, alunos, temos um grupo de vamos tirando as dúvidas e vai ajudando um ao outro depois que a Rita vai corrigir todo mundo. Nossa, vocês... A galera tá ficando expert, galera, eu já falei que eu vou tirar férias e vou deixar vocês aqui tirando dúvida do pessoal. Vocês já estão fera, super, super legal. Eu coloco material de consumo e material de escritório, tá errado, é dedutível, né? Só troca o nome da conta, só pra não dar problema, entendeu? Só pra não dar problema, porque olha o que acontece, gente, quando eles querem procurar um problema, eles vão achar. Eles vão achar. Você pode ter certeza. Nossa, mas é um detalhe que aí ele vai cortar, aí você vai ter que recorrer. No que você recorrer, ele pode achar outro detalhe na sua declaração de imposto de renda, ele pode encontrar uma omissão de receita, e aí, ó, começam os problemas com a Receita Federal. Então, vamos evitar de ter problemas. Vamos fazer o mais certo possível. É o que eu falo com vocês. Não basta vocês me perguntarem se é dedutível ou não. Não basta. Não é dessa maneira, gente. Entrei na malha porque declarei os convênios, foi isso? As notas fiscais paulistas são dedutíveis? Depende de quê? Depende do gasto com o quê? Não é só porque é nota fiscal paulista, depende com o que é o gasto. Tá, Amanda? Lança o valor do INSS no campo Previdência Oficial no Carnelian Web? Você lança no Carnelian Web Previdência Oficial. Não achei campo para identificar o código do INSS. Como não saber se eu estou recolhendo o valor correto de acordo com o código? Sabe, porque quem é responsável por fiscalizar
tanto o INSS quanto o Imposto de Renda é a Receita Federal. Então essa informação está lá na base de dados da Previdência Social, que a Receita Federal tem acesso. Fique tranquilo. Entrei na malha porque declarei os convênios só no livro caixa e não declarei no Imposto de Renda. Tem uma aluna que passou por isso. Tenho. CNPJ como limitada ou microempresa? Me falavam que eu deveria escolher limitada. Limitada e microempresa, a gente não está falando da mesma coisa. A empresa pode ser microempresa ou empresa de pequeno porte. É a classificação de acordo com o porte da empresa. Limitada é a natureza jurídica. Ela pode ser limitada, ela pode ser EIRELI, ela pode ser sociedade simples. São coisas diferentes. Acho que aí está tendo alguma confusão, Nicole. Mas resolvi imprimir do livro caixa e mostrei onde coloquei. Mas de qualquer maneira teve que pagar o imposto na hora de você atualizar. Obrigada. Se o paciente pagou no crédito parcelado, posso fazer o recibo parcelado dos meses que vai cair? Ou tem que fazer só um recibo? Não, você faz de acordo com o que cair na sua conta. Você pode até colocar com a data atual, mas explicar a forma que você vai receber esse dinheiro. Tem que colocar. Se você não colocar, está errado. Se você vai receber parcelado, dá o recibo parcelado. Show, Ana. Isso aí. Conforme cair, ai meu Deus. Conforme falou cair na conta. Tem que ser, gente, porque é livro, olha só, livro caixa. É de acordo com que o dinheiro entra e sai da sua conta. Tá? Por isso é chamado livro caixa. Obrigada de nada, gente. A mentoria é maravilhosa, não percam a imersão. É uma ajuda individualizada. Fiz o ano passado e a Rita sempre me chama para as aulas fechadas. Ó, viu? Eu chamo mesmo. Eu mando o link, falo, vamos lá, galera. Principalmente quando tem aula de convidados, né? Tem aula de previdência, de aposentadoria, tem aula de previdência privada, tem aula de precificação. Sempre eu chamo convidados para dar aulas bônus para os meus alunos, que eu sempre dou aula para alguns colegas e eles também dão aula no meu curso. Chamo todos. Quero mais que quanto mais conteúdo os meus alunos tiverem, melhor. Quanto mais os dentistas ficarem sabendo, eu fico mais satisfeita ainda. Obrigada, Ju, viu? As ações da Rita estão sempre em tendência de alta, quanto antes comprar sempre mais barato. Ô, Ju, é literalmente assim, eu juro. Pode perguntar ao pessoal lá, mas que comprou logo o ano passado, porque eu venho acrescentando mais informação, eu venho aumentando o conteúdo do curso e aí, obviamente, a gente vai modificando. Antigamente não tinha aula ao vivo, agora tem as aulas ao vivo, então o curso está ficando com uma outra pegada e aí, obviamente, a gente vai ajustando os valores. Curso alto se paga. Pois é, gente. Eles pagam, eu falo isso, mas as pessoas não acreditam. Rita, acho que é papo de vendedora. Poxa, não é. Livro caixa é feito pelo dentista ou pela secretária? Carla, se a sua secretária ela for treinada, ela pode fazer. Eu tenho uma aluna que ela treinou, a aluna assistiu o curso, assistiu às aulas e ela conseguiu fazer. Mas eu sempre falei pra ela, sempre você depois, olha, confere. Não custa conferir. Até mesmo para você ter a gestão na sua mão. Isso que é importante, você ter a gestão na sua mão. Às vezes há uma necessidade de você antecipar alguns pagamentos para você poder pagar menos imposto, ou ao contrário, não faz muita compra porque não é interessante. Então isso é bom que você tenha na sua mão, esse poder de decisão, cara. E você só vai ter se você acompanhar o seu livro caixa. Ele não é só para você pagar menos imposto, ele é uma ótima ferramenta financeira, tá? Qual é o cálculo para o carnê-leão? É a base de cálculo do imposto, que é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Aí você encontra a base de cálculo do imposto. Vou falar isso na aula de amanhã, tá, gente? Amanhã eu vou falar sobre como você vai pagar o carnê-leão. A alíquota do imposto de renda incide sobre qual valor? É sobre essa base de cálculo. É a aula de amanhã. Não perde não, Leide. Se no mês não tiver receita, tipo estou de férias, como pagar o INSS? Se você não tem receita, você não tem que pagar. Não tem que pagar, porque é sobre a sua receita bruta. Se não tem receita, você não paga. Você vai ensinar no curso Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Pessoas em Gerais, Não Profissional Liberal? Vou ensinar mais específico para dentista. O meu curso é para dentista. Vou sim, tá? Especificando os convênios, onde que coloca, como é que preenche. E conforme forem surgindo as dúvidas, lógico que às vezes surgem outras dúvidas. E o plano de saúde? Recebi quem for me perguntando, eu vou respondendo. Mas assim, a ideia é focar na área de dentista.
Meu curso é para dentista. Todos os outros profissionais da área de saúde são muito bem-vindos, os contadores são muito bem-vindos, mas o meu foco eu explico sempre para todo mundo, deixo muito bem claro que são os dentistas. Compre o curso, não vão se arrepender. Muito bem, obrigada, Luciana. Muito obrigada. É verdade, menor com CPF. Todo menor hoje tem CPF, tá, Gisele? Recém-nascido, ele já nasce, sai da maternidade brasileira com CPF. Hoje isso é uma realidade, tá? Se nascer em maternidade, obviamente, tá, gente? Quando recebo parcelado, posso emitir o recibo no valor total da data do último pagamento? Não. Não pode. Posso fazer o livro caixa do ano passado? Pode, pode. Como você ainda não entregou a declaração de imposto de renda, você pode, só não pode como deve. É uma orientação que eu dou, tá bom? Esse ano não trabalhei no consultório porque meu marido é de risco. Paguei as despesas fixas do consultório com o salário do marido. Como declarar? Você não teve receita nenhuma, Daniela? Nenhuma? Nada de nada, nem no início, nem no finalzinho? Só me fala isso. Até hoje assisto todas as suas aulas e ela manda o link sempre. Obrigada, Ju, viu? Tem que falar pro povo acreditar. Eu acho que eu não mando, muito pelo contrário. Nessa aula, na turma nova que teve agora de janeiro, como tinha aula de Carnelian Web, eu pedi para o pessoal confirmar. Gente, confirma para mim quem vai poder assistir a aula, justamente para poder chamar todos os outros alunos. Sempre eu chamo. Sempre, gente. Sempre, sempre. Nunca tirou acesso. É isso aí, Xará. Não tiro, viu? Tem que falar para esse pessoal acreditar. Tem que ser o dia que entrou na sua conta. Ah, Ana tá ficando esperta. Boa noite. Pode trocar o nome da conta? Pode, Nina. Pode sim. Existe lá como você trocar, como você alterar, Gisele. Só tem que ter cuidado, porque deixa você alterar para qualquer nome. Ele não vai dizer simplesmente assim, ó, pra você, olha, isso aí não é uma despesa dedutível, não. De maneira nenhuma. Se você quiser trocar para um nome errado, para uma despesa que não é dedutível, ele vai deixar você trocar. Ele não avisa isso, tá? Não avisa. Você pode tanto trocar quanto criar uma conta nova. No curso Abrange Pessoa Jurídica, Beto, eu sim, tenho uma aula específica só para pessoa jurídica, porque muitos da turma anterior, nem dessa turma de janeiro, muitos da turma anterior tinham uma dúvida sobre pessoa jurídica, me perguntaram muito e eu resolvi acrescentar uma aula só sobre pessoa jurídica, sobre o momento que você tem que saber se é melhor ser pessoa física, ser pessoa jurídica, como é a pessoa jurídica no Simples Nacional, no lucro presumido, o que é retirada pro labore, distribuição de lucro. Então sim, tem uma aula para isso. Lembrando que como pessoa jurídica, obrigatoriamente você tem que ter um contador, tá, Beto? Obrigatoriamente. Então, na verdade, é mais para ajudar você a ter a atenção naquilo que você precisa saber para ter a sua pessoa jurídica e para pagar menos imposto. Porque se você está abrindo a pessoa jurídica com o intuito de pagar menos imposto, não faz sentido, às vezes, os erros que eu vejo cometendo aí e pagando mais imposto. Não acenda a luz vermelha, jamais, né, Xará? No Carnelian Web, devo identificar cada nota fiscal? Eu recomendo. Recomendo. Sim, o número da nota, sim. Lança o valor de compra da nota fiscal no mês da compra ou no mês a mês conforme o pagamento? Conforme o pagamento. Gente, sempre conforme a entrada e saída de dinheiro do caixa. Sempre. Ó, a Ana já sabe, vai virar uma das minhas alunas que vão ser minhas substitutas quando eu tirar férias, viu, Ana? Como dar recibo parcelado sem saber o dia que cai na conta, tipo 30, 60, 90 dias, isso daí. Você vai colocar que foi parcelado. Você vai botar a data e vai botar daqui a 30 dias, você já sabe exatamente 30 dias, 60 dias, 90 dias. Conforme a data que você está recebendo. É 30 dias depois, 60 dias depois, 90 dias depois, tá? Era isso que você queria saber? Uma paciente contadora quer recibo único e agora você entrega para ela e você discrimina lá parcelado, que foi parcelado. O problema é quando parcela, quando divide de um ano para o outro. Esse é o problema. Aí tem que conversar, tem que explicar, eu sempre falo, tem que explicar isso antes, tá? Mas você escreve lá que foi parcelado. Pode escrever. E não tem nada de errado, mesmo ela sendo contadora. Ela tem que saber disso, mais do que você, né? Ela deveria saber que isso é possível. Rita explica muito bem, sou amiga do Mauro, seu aluno. Ah, o Mauro é um querido, que bom. Por coincidência, fazemos um curso de alinhadores e falamos de você, que legal. Mauro é um aluno da turma de janeiro. Mauro é de janeiro. De janeiro não, perdão, de setembro. Mauro é do ano passado, setembro. Setembro,
Que bom. Mauro é um aluno muito querido. Aliás, todos os meus alunos são muito queridos. É que alguns a gente tem mais... os alunos que acabam fazendo a mentoria comigo, ele foi um dos primeiros 40 alunos, tem mais contato porque a gente teve a mentoria individualizada e tal, então tivemos mais contato. O Mauro foi um desses alunos. Que bom. Faça a mentoria dessa mulher top aí, Carol. Carol, eu tô te devendo uma resposta que você me perguntou. Me manda mensagem de novo. Fala assim, Rita, você não me respondeu. Eu tenho certeza que você me mandou mensagem de um assunto e eu não te respondi. Me manda mensagem e fala assim, Rita, responde minha pergunta anterior. Por favor, Carol, porque eu tenho certeza. Eu tenho recebido, gente, acho que umas 300 mensagens por dia. Nossa senhora, não tenho conseguido dar conta. Me manda, Carol. Me manda pra eu poder lembrar, por favor. Tânia, se ela pagou parcelado, você fala que recebeu parcelado. Não, escreve isso. Vai ser parcelado, vai chegar até o outro ano, Tânia? Vai chegar em 2022? Me responde isso. Sobre o pagamento em máquina de cartão no meu CPF, valores referentes a outros profissionais, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Porque aí você vai ter que declarar no seu CPF. A máquina está no seu CPF. Não faz dessa maneira. Não faz, gente. Com cartão de crédito não brinca. Cada um tem a sua maquininha. Existe uma máquina que separa o valor para cada um. Cada um emite recibo da sua parte. Acaba com essa transação de recibo para lá e para cá. Isso, acredito eu, que vai dar problema. Tá? Então, assim, já vão solucionando isso. Que antes que dê problema, antes que comecem a verificar isso. E aí você já tem a solução. Já vai separando. Cada um uma máquina, então uma máquina que separa o valor para cada CPF, tá? Só no mês de janeiro, Daniela, desculpa, me perdi lá na sua pergunta anterior. Posso fazer carnê-leão mensal de 2020 agora? Pode, mas aí se algum mês tiver o DARF para pagar, o carnê-leão para pagar, vai ter juros e multa, tá? Ah, você falou da receita, lembrei do marido, desculpa. Só tive receita, Rita, no mês de janeiro e fevereiro. Então você lança a receita desses meses e depois vai lançando as suas despesas. Você vai ver que só vai poder pegar as despesas desse mês. Se depois não teve mais nenhuma receita, o próprio programa ele não vai considerar nada da sua despesa. Aí você fala assim, mas foi o meu marido que pagou. Nesse ano, muitos tiveram problema de caixa. Isso foi uma verdade. Foi uma verdade, tem como você provar isso, tá? Esse ano, de fato, foi uma verdade. É um ano totalmente atípico de tudo que a gente viveu, inclusive da parte de imposto de renda. Manda todos os links e assistimos em peso, ó, viu? Manda os links, eu mando para os alunos. INSS é obrigatório e é sobre a renda bruta mensal? INSS ele é obrigatório, existem duas formas de você contribuir. 20% da receita ou 11% do salário mínimo. Gente, eu sei que dá muita curiosidade, né? Dá uma ansiedade de saber. Amanhã eu vou falar sobre isso. Amanhã eu vou falar exatamente sobre como corrigir os erros, como um dos erros é o não pagamento do INSS. Então amanhã eu vou falar como você vai fazer para contribuir para o INSS. Mas só para você não ficar sem resposta, você pode contribuir 20% da sua receita bruta ou 11% do salário mínimo. Acompanhe todos os seus vídeos, posts e lives. Agora consegui me organizar e finalmente vou fazer seu curso. Opa, que ótimo! Muito feliz por aprender ainda mais contigo. Muito obrigada. Poxa, espero você. Olha, os 40 primeiros inscritos, vai abrir no dia 21 de março. Os primeiros 40 inscritos ganham uma mentoria de 1 hora individualizada comigo. Ficarei muito feliz se você for uma das primeiras 40, viu? Espero você. Já decorei seu nome. Espero você. Que bom que você acompanha tudo, então já é bom que já vai vir com uma bagagem, com um aprendizado, aí a gente vai, na verdade, só encaixar talvez algumas peças do quebra-cabeça que você ainda não conseguiu encaixar, tá? Mas você vai conseguir. Que bom, fico feliz. Sobre a pergunta que fiz anteriormente, que paguei as contas do consultório com o salário do meu marido, tive rendimentos no mês de janeiro e fevereiro. Aí você lança as suas despesas de janeiro e fevereiro, provavelmente você não vai ter nenhum imposto para pagar. Se for um valor muito alto e você quiser colocar o empréstimo dele para você, você pode colocar. Se não, não coloca. Aí teria que ver a sua declaração de imposto de renda com a declaração de imposto de renda dele para eu poder te dar uma opinião melhor, tá? Para eu não poder falar que pode prestar para você, prejudicar ele. Então teria que ver as duas declarações.
Mais uma live fazendo a felicidade dos dentistas e a dor de cabeça para os contadores. Amanhã estarão todos querendo saber quem é a Rita. É isso aí. Ô, Ju, gente, vocês acreditam que eu falei pra vocês, né? Que o CRO me desprezou um dia que eu mandei uma mensagem lá e fui ignorada pelo CRO. A Juliana, lindamente, mandou uma mensagem lá para o Conselho Federal de Odontologia, para o Conselho Regional de Odontologia, para o presidente. Agora ele viu, já sabe quem eu sou. Vou aguardar ele responder, viu, Ju? Muito obrigada pela sua boa vontade. Não só você, Ju, Gisele também mandou uma mensagem pro CRO. Ou seja, toda uma manifestação só porque eu falei que eu fui ignorada pelo CRO. Muito obrigada, tá, Ju? Muito obrigada mesmo, viu? Muito feliz com o carinho de vocês. Rita, desculpa, não peguei desde o começo. O INSS tem que ser pago em cima do bruto? Não posso deduzir as despesas e pagar em cima do líquido? Existem duas formas de contribuição do INSS. 20% do bruto ou 11% do salário mínimo. É dessa maneira, tá? Existe até uma outra possibilidade, eu já até falei um pouco dela, mas fez tanta confusão que aí eu deixei para reservar essa outra possibilidade de pagamento somente no curso, porque fez muita confusão, não dava para explicar tudo muito bem certo, para o pessoal não acabar fazendo errado, e aí eu não falo mais. Mas existe sim uma forma de você deduzir algumas despesas, mas aí só para os alunos do curso. Karine, desculpa, porque senão realmente o pessoal fez confusão quando eu liberei essa informação, e aí eu achei melhor não ficar com a informação errada, tá? Isso, eu te ajudo. Ah, muito obrigada, Ana. Você vai ser uma dessas que eu falei que eu vou colocar para tirar férias e vai ficar no meu lugar. Qual é o limite do lucro líquido do Carnê-Leão? O limite do lucro líquido que você está falando para não pagar o Carnê-Leão? Rafael, é isso? É R$ 1.903,98. Se é isso que você quer saber. Rafael, que está na faixa de isenção do imposto? É isso, Rafa? É esse o problema? Ai, Tânia. Ah, passa de um ano para o outro? Avisa, é isso que eu falo, a gente sempre avisa, porque o que é combinado não sai caro, né? É melhor você explicar do que depois você justificar. Então, sempre que for assim, eu quero recibo para esse ano todo. Então, você não parcela em tantas vezes. Paga em 3 vezes, paga em 2. Paga à vista. Aí você está combinando antes do que explicando. Tá? Aliás, está explicando e não justificando. Explica direito a respeito quando compra e receber a nota fiscal, porém parcela em 4 vezes, por exemplo. Você vai lançar em 4 vezes o pagamento, de acordo com o pagamento. Qual o dia do curso? Amanhã tem imersão, Gisele, 20 horas, tá? É a segunda aula onde eu vou explicar a corrigir os erros cometidos. É amanhã às 20 horas, pelo YouTube e pelo Instagram. Exemplo, nota fiscal de 2.000 pago em 4 vezes R$500. Você vai lançar de acordo com o pagamento. Cartão parcelado, eu recebo o valor da parcela já descontada a taxa, aí eu deduzo esse valor? Você deduz, Ricardo. INSS também, ele é mensal e obrigatório, só que o INSS, quando é em cima da receita, a opção da receita, aí tem que ter receita, tá? Tem que ter receita, Xará, porque imagina, se for 20% de zero, é zero. Qual é o valor do curso? O curso é R$ 1.797 à vista ou 12 parcelas de R$ 175,08. Esse é o valor do investimento. Você é uma das 40... O pessoal ficou, que eu liberei 8 horas da manhã, ficou assim, 8 e 1 para ver quem ia ser o primeiro e o segundo. O pessoal conseguiu comprar antes de eu conseguir ver. Ana, antes de eu conseguir ver, de liberar, eu não sei como eles tiveram assim tão rápido que eu não consegui nem abrir a minha janelinha para saber quem tinha conseguido comprar. E quando eu vi, já veio vários, tudo junto. Na mesma manhã de domingo, já tinha, os 40 primeiros já tinha esgotado. Foi assim, muito rápido. O pessoal realmente, de janeiro, estava disposto a resolver a vida, estava disposto a começar o ano certo e correram atrás. Essa foi a maior turma que eu tive, foi essa galera agora de janeiro. Se somos pessoa jurídica e pessoa física e pagamos INSS para pessoa jurídica com um prolabore sobre um salário, podemos complementar pagando também como pessoa física? Não é podemos, tá, Sibeli? Tem que complementar se você tem receita na pessoa física e você só paga um salário mínimo na pessoa jurídica. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Essa mentoria é tudo. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Vocês aí que são muito queridas, minhas alunas lindas. Obrigada, tá, Dani? Mas a Rita é nossa, pois é.
Com certeza, Gi. KKK. Seria tão bom se os contadores soubessem tudo que você sabe. Rose, eu vou falar para você, eu fico, assim, feliz com a procura de muitos contadores chegando até mim, perguntando o que acham, perguntando se é uma área boa para trabalhar, especializar na área de saúde. Eu tenho alguns alunos contadores, isso me deixa super feliz. Não tem nada, não tem demérito nenhum deles, já porque eles não sabem, não existe isso. Eles estão querendo justamente se especializar. Sabe que o meu assunto eu falo para dentista, o meu papo não é para contador, é para dentista. Eu deixo isso muito bem claro, mas quero ter a linguagem, quero pegar esse aprendizado, e eu acredito, Rose, que no futuro a gente vai conseguir isso, porque essa minha voz não chega só a você, dentista, já tem alcançado muitos contadores. Isso tem um lado bom, uns enxergam isso de uma maneira boa, mas infelizmente nem todos veem dessa maneira. Acho que eu estou querendo roubar cliente, e olha que eu nem pego cliente quando não é do Rio, não quero roubar nada de ninguém, não é esse o intuito de maneira nenhuma, mas enfim, a gente não consegue agradar a todos, né? Mas assim, os contadores têm vindo a mim, quem vem a mim é muito bem-vindo, eu sempre tento ajudar. Quem é aluno, então, consegue pegar muita informação e vai trabalhar muito bem com a área dos profissionais, não só dentista, mas com os profissionais da área de saúde, tá? Então, assim, tem alguns. Inacreditavelmente, não falo para eles, meu patrocínio não é para contadores, é para dentista. Você vê que assim, eu falo dentista, o tempo todo dentista, mas eles procuraram e são todos muito bem-vindos. Todos os meus alunos contadores são muito bem-vindos, todos. Eu gosto disso, que as pessoas corram atrás de profissionalizar e não simplesmente chegar assim, caramba, quem vem fazer? Nada disso. Estão querendo buscar especializar na área de saúde e todos são bem-vindos. Mas isso vai melhorar, Rosa. Pode apostar. Se depender de mim, vai melhorar muito. 20 horas, Gisele. Marca aí, deixa marcadinho aí na sua agenda. O INSS tem lugar para colocar no Carnê-Leão Web ou só no final? Não, tem que colocar todo mês. O Carnê-Leão, gente, ele é o INSS, ele é uma dedução do Carnê-Leão. Você tem que lançar ele mensalmente para poder deduzir do valor do Carnê-Leão, tá? Melhor do Brasil, obrigada, Ju. Muito obrigada. Quando o dentista presta serviço em várias clínicas, só precisa recolher o INSS? Assim, quando ele presta serviço para várias clínicas, na verdade, quem tem que fazer a retenção do INSS do imposto de renda é a clínica. E tem que pagar o ISS, que é o imposto sobre serviço, é o imposto municipal. Cristiane. Se um paciente paga parcelado em cheque ou boleto, sou obrigada a emitir nota fiscal integral? É pessoa física ou pessoa jurídica? Na pessoa jurídica é obrigada a emitir nota fiscal integral. Ainda é possível emitir recibo ou somente nota fiscal? Em alguns municípios você não pode mais emitir nota fiscal. Vou dar exemplo de Recife. Recife, você não pode mais emitir nota fiscal, você não pode mais emitir recibo, mesmo você, pessoa física. Em Recife, pessoa física tem a obrigação de emitir nota fiscal. Então depende da legislação do seu município. Tá? Que horas são as inscrições para o curso? Que horas abre? Às 8 horas da manhã do dia 21 abre as inscrições para o curso. Quem entrar nessa lista VIP vai ter o acesso a primeiro do que todo o restante. Você vai ver que eu vou falar sobre essa lista VIP amanhã, que a gente já vai criar. Quem tiver um interesse fica nessa lista, e essas pessoas dessa lista têm acesso primeiro, 8 horas da manhã. Às 10 horas da manhã eu abro para todos os grupos do WhatsApp. Para declarar ações é obrigatório lançar ação por ação, tem nota de corretagem, saber por quanto comprei, quanto vendo, tem que lançar. Tem que lançar, mas você tem que pegar tudo certinho. Por ação, às vezes, por causa de um valor pequeno, você tem dor de cabeça. Tem que lançar. Minha dúvida é como chego no valor do Carnê-Leão, qual o cálculo que devo fazer. Se você utilizar o Carnê-Leão Web, ele faz o cálculo para você. Mas você tem que pegar a sua receita. Se você não utiliza o Carnê-Leão Web, você tem que pegar a sua receita, diminuir das suas despesas dedutíveis, e aí você vai encontrar a base de cálculo. Vai pegar a tabela do imposto de renda e aplicar a alíquota sobre essa base de cálculo e diminuir a parcela a deduzir. É mais fácil, se você, por exemplo, não tem esse conhecimento, utilizar o Carnê-Leão Web, porque a conta ele vai fazer. Você só tem que alimentar as informações.
Na pessoa jurídica, posso optar pelo valor do INSS ou tem que ser sobre o teto? Não, na pessoa jurídica, você tem a opção de escolher o valor do seu prolabore. Lógico, tá, gente? Você não pode ter um prolabore altíssimo se a sua receita na pessoa jurídica é baixa. Tem que ter bom senso, obviamente, tá? Mas dentro do bom senso, você pode escolher o valor. Na pessoa jurídica, sim. Por quê? Porque o INSS na pessoa jurídica incide sobre o prolabore. Completamente diferente da regra da pessoa física. Então é por isso que na pessoa jurídica você pode escolher. Rita, não quero pagar INSS sobre o teto, é um absurdo e tal. Então tá, então abre uma empresa e você paga o valor que você quer. Ah, mas a empresa o valor é mais caro. Então, gente, não dá para ganhar dos dois lados. Não dá. Não dá. Tá? Então, na pessoa jurídica, sim, escolhi 2 salários mínimos, você vai pagar, você vai ser descontado 11% de 2 salários mínimos. É assim que funciona na pessoa jurídica, tá, gente? Na PJ. INSS 20% sobre o bruto até o teto apenas. Até o teto, Cláudio. Ninguém deve pagar sobre o teto, porque é desperdício de dinheiro. Chegou no teto, acabou. Sua receita pode ser R$1 milhão. Você vai pagar INSS até o teto. O INSS. Lembrando, o INSS tem teto. O imposto de renda, o céu é o limite. Não existe teto para pagamento de imposto de renda. Só para o INSS. O cálculo é feito de forma automática assim que você coloca os rendimentos e os pagamentos. No Carnê-Leão Web, isso aí, Ju, é feito de forma automática. Não somos nós que fazemos a conta, que aplicamos a alíquota, de maneira nenhuma. O programa faz tudo para você, automaticamente. Comprei um equipamento de R$20 mil, mas foi com o dinheiro do marido, de minha poupança, pois este ano não tive rendimento. Resolvi investir por causa do preço. Como discriminar a origem deste? Você pode fazer que o seu marido emprestou esse dinheiro. Se foi da sua poupança, não tem problema, que já era um dinheiro que vinha sendo declarado na sua declaração de imposto de renda. E o do marido, se o dinheiro do marido complementou o valor, você faz o empréstimo dele para você. Ele diz que emprestou para você X reais, você diz que recebeu X reais dele. Nas duas declarações. Nas duas. Cobrei R$100 na maquininha e recebi 80. Qual valor devo declarar? R$100, sempre é o valor bruto. E aí você coloca a taxa como dedução. Salvo? Espero você amanhã, Gisele. Sou Cláudio, contador em Santa Helena de Goiás e gestão contábil. Que bom, Cláudio. Que bom que você está participando. Não sei se você está participando da imersão, se não, faço um convite aqui para você. Amanhã, às 20 horas, tem a segunda aula da imersão. Você é incrível, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Gleide. Muito obrigada. Rita, posso deduzir o salário de estagiário sem carteira assinada do Carnê-Leão? Depende muito do estagiário. As pessoas consideram estagiário aquela pessoa só porque ela não tem carteira assinada é estagiário. Não, estagiário de fato é aquele que você tem um contrato com você, o estagiário e a escola que o estagiário estuda. Isso é estagiário oficial. Então, depende. Física... Ai, Eli, me desculpa, qual foi a pergunta que você fez da pessoa física? Desculpa, eu sei que você perguntou alguma coisa, mas desculpa, não lembro o que é. Faça o recolhimento do INSS sobre o teto máximo desde que você tenha o teto máximo como receita ou acima dele, tá? Nada também de querer pagar sobre o teto se a sua receita não é o teto, gente. Ao contrário, também não pode. Por quê? Porque se a Receita Federal, por exemplo, sua receita é R$2 mil, R$3 mil, tá? E você tá pagando o INSS sobre o teto, a Receita Federal vai querer o imposto de renda sobre esse valor que você está dizendo que você está pagando para o INSS. Como eu disse, quem é o órgão fiscalizador hoje, aliás, hoje não, já tem mais de 2 anos, muito mais de 10 anos, quem é o órgão fiscalizador do INSS e do imposto de renda é a Receita Federal. Então ela tem essas informações dos dois lados nas mãos. Eu recolhi o INSS pela prefeitura que trabalho, no caso ainda preciso recolher para o Carnê-Leão. Se você exerce atividade no seu consultório, tem que pagar o INSS. Agora, da prefeitura, depende que algumas prefeituras, eles não é previdência própria. O seu caso é previdência própria ou não? Ou é previdência social? Se a clínica onde o dentista trabalha não recolhe o INSS, como proceder? Cristiane, se a clínica paga você de forma errada, não tem como você fazer de forma correta. Existe a forma menos errada. Forma correta não tem. Não tem como eu falar pra você, é dessa maneira, porque a clínica paga errado. A clínica que tinha que fazer a retenção do INSS e do imposto de renda. Se você vai pagar o seu INSS, você vai ter que declarar esse dinheiro. Só que não tem como você declarar esse dinheiro de forma correta. Não tem, porque a clínica não paga você de forma correta, tá? Ah, existe uma forma correta? Não, não existe.
Não existe. Quando a fonte pagadora paga você de forma errada, não existe a forma correta. Existe a forma menos errada, mas correta não tem como. Porque a correta seria a clínica fazer retenção tanto do seu INSS quanto do seu imposto de renda. Preciso ainda complementar sobre a receita mensal? Ai, gente, quando vocês me perguntam assim, picado, eu já falei que eu tenho sérios problemas, eu não consigo lembrar. Ai, me desculpa. Me desculpa, faz a pergunta toda de novo pra mim, desculpa, gente. Pessoa física tem que fazer o recolhimento do INSS pelo teto máximo, caso receba? Se recebe o teto máximo, sim. Se recebe, se a sua receita é o teto ou acima do teto, sim, se escolher o plano normal. Se escolher o plano simplificado, 11% do salário mínimo. Se o paciente passar um valor no cartão parcelado, eu posso dar um recibo só do total ou tenho que dar um recibo para cada parcela? O ideal é que você dê um recibo para cada parcela, então você especificar no recibo. Parcelou em 3 vezes. Data tal, especificar nisso, no recibo. Para quê? Para você pagar o imposto exatamente conforme aquele dinheiro cai na sua conta. Se você antecipar isso, fizer somente um recibo, você vai estar antecipando o imposto de 3 meses, às vezes 10 vezes, né? Tem pacientes que às vezes dividem em muito mais vezes. Você vai estar antecipando demais o pagamento de imposto. E aí isso começa a fazer confusão no seu próprio livro caixa. É por isso, o livro caixa é para você pagar o seu imposto de renda de acordo com a entrada e saída de dinheiro do seu caixa. Tá? Então, sim, se você fizer, você vai estar fazendo errado, para prejudicar a você mesma. A você mesmo. Você vai estar antecipando muito imposto. Rendimento de aluguel não paga INSS. Não. Claro, aluguel não. Tá? Rendimento de aluguel não. Nem de locação de horário do consultório da cadeira. Recibo conforme caiu o valor na sua conta. Isso aí, muito bem, Ju. Posso deduzir a taxa da maquininha do cartão de crédito? Pode deduzir a taxa da maquininha de cartão de crédito. Se a taxa não for antecipação. Isso aí. Pode deduzir? Sim. Crie uma conta para isso, uma conta dedutível para isso. O recibo pelo cartão de crédito tem que ser declarado separado se já dei o recibo. O recebido pelo cartão de crédito tem que ser declarado separado se já dei o recibo. Daisy, não entendi o que você quis perguntar. Já pago previdência privada e também pela empresa que trabalho em outra área de saúde. Então ainda preciso recolher para o carnê-leão? Depende do valor que você paga da previdência privada, não tem nada a ver, tá? A previdência privada ela é complementar. Agora, da que você paga pela outra empresa depende do valor. Se você já atingiu o teto, não. Se você não atingiu o teto e tem receita, você tem que pagar o INSS sim. Rita, esse ano eu que paguei todas as contas, inclusive da casa, com dinheiro de transferência do marido. Como declaro? Como é marido e mulher, tem como vocês explicar isso. Daniela, fica tranquila. É marido e mulher. Tem como você justificar. Mesmo que isso te dê problema, tem como você justificar. E esse dinheiro foi da sua conta para dele, aliás, da dele para a sua. Tem como você justificar isso. Porque vocês são marido e mulher. No meu caso, é INSS mesmo, não tem previdência própria. No caso, devo recolher também INSS do meu consultório particular. Se você não atingiu o teto, você tem que pagar. Se você já atingiu o teto, não. O teto esse ano, 2021, R$ 6.433,57. Emitir nota fiscal com data retroativa sofre multa? Ele era assim, olha, em alguns municípios sim, em outros não, eles deixam você cometer o erro, só que você não pode. Vou dar um exemplo aqui do Rio. Do Rio, você tem até o 2º dia útil do mês subsequente para emitir uma nota fiscal do mês anterior. Você coloca o RPS e você emite do mês anterior, mas a data que saia do mês atual. Isso é legislação do Rio. Legislação de São Paulo é diferente, legislação de Belo Horizonte é diferente, tem que saber a legislação do seu município. Mas elas são bem semelhantes. Alguns são 2 dias, outros são 10 dias, né? Mas são bem semelhantes. Mas lá em São Paulo, se eu não me engano, já sai com multa. Tem multa para isso. Aqui no Rio, eles deixam você se enrolar. Dão corda. Tá? Mas depende do seu município. Verdade que você me disse se a Mil recolheu o INSS ano passado e não recolheu. Por que será? Ixi, qual foi o assunto, Ana? Você verificou se ela recolheu o INSS ou não? Eu vi uma aluna me mostrou o extrato que recolheu o INSS de 2020. Recolheu o INSS. Já vi aluna que não recolheu o INSS, agora não consigo dizer. Dá tudo a Mil. Não dá pra entender.
Porque os contadores não sabem sobre INSS 1163, 11% do salário mínimo ISA. Muitos não sabem, muitos advogados dizem que não podem, muitos. Isso quando foi criado no início, falava-se que era só para quem é de baixa renda. Foi criado, na verdade, com esse intuito. Se você não tinha condições de pagar 20% do valor dessa receita, e foi criado de 11%. E aí, com isso, se criou na cabeça, a interpretação, não vou nem falar que se criou na cabeça que fica ruim. A interpretação era que não podia, que não se podia. Porque como é que pode você receber 6, 10, 15, 20 mil e querer pagar sobre o salário mínimo? Enfim, mas a Receita Federal já se manifestou em relação a isso, falando que pode. E aí é falta de buscar mesmo esse conhecimento, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas acontece. Isso é uma briga com muitos contadores, com muitos advogados, mesmo os advogados previdenciários insistem em falar que não. Aí é interpretação, tem que estudar, mas nesse caso eu não posso nem dizer que é a interpretação da legislação, sabe por quê? A Receita Federal já deixou claro sobre esse assunto mais de uma vez. Lógico, eu já falei isso 1000 vezes, gente, tudo pode mudar com a Receita Federal. Hoje é permitido você pagar 11% do salário mínimo, independente do seu salário, independente da sua receita. Hoje, pode ser que amanhã venha e fale, não pode mais? Pode acontecer, mas hoje pode. Hoje isso ainda não mudou. Dentista pessoa física que atende plano odontológico particular tem que fazer o carnê-leão sobre a receita do paciente particular, tá bom? E o INSS será 20% da receita bruta? Sim. Quem atende convênio não tem a opção de 11% do salário mínimo. Se o convênio desconta o teto do INSS, ainda há necessidade de pagar pela receita da pessoa física? Não, Luana, porque já atingiu o teto. Aí não precisa mais, que aí é desperdício de dinheiro. Na odontologia não existe estágio fora da faculdade, sem supervisão do seu professor, passa a ser exercício legal da profissão. Mas aí, Rubens, a gente pode estar falando de não de dentista, estagiário, de auxiliar, de recepcionista, às vezes do CIA, entendeu? Acredito eu que era isso que ela estava falando, tá bom? Tenha um PJ e faça a retirada do Prolabore sobre o valor retirado, recolha o teto máximo do INSS. Ainda assim, preciso recolher INSS sobre recebimento da minha pessoa física? Não, se já atingiu o teto, atingiu o teto. Já sou aposentada, tenho que pagar INSS sobre a minha receita, sobre o salário mínimo? Cristiana, tem. Se você continua exercendo atividade, tá? Se você não continua exercendo atividade, não mais. Mas se continua, tem que pagar. Aí tem que escolher qual é a melhor maneira. A clínica é obrigada a recolher INSS dos dentistas que prestam serviço por diária? Sim. Sim. Mas eu sei que elas não fazem. A maioria. Eu trabalhei em diversas clínicas. Nunca foi retido de forma correta o meu INSS nem meu imposto de renda. Nunca. Diversas clínicas. Não recolheram o meu INSS da 1000. Então, vi ontem isso, gente, um extrato, ontem, anteontem, desculpa, não lembro, mas o extrato da 1000 que recolheu. Vai entender, Ana, por que tem uns que estão recolhendo e outros que não estão recolhendo. Não estou dizendo. Para mim, eu recebi um e-mail de uma aluna que me mandou falando: a 1000 não vai recolher mais o INSS. Ela me mandou o extrato, de fato, não recolheram. Ontem uma aluna me mandou o extrato mostrando que tinha recolhido o INSS da 1000. Não consigo, aí eu não consigo. Aí tem que entrar em contato com o plano. Que aí tem que saber com o plano, com a 1000, o que está acontecendo. Essa live vai ficar gravada? Vai sim, Daniela. Vai sim. Eu trabalho em uma prefeitura e ainda no meu consultório particular, tendo particular e convênio que desconta o INSS também. No caso, devo ainda fazer o carnê-leão e recolher o INSS. Cuidado para o INSS não ultrapassar o teto. Se na prefeitura é da Previdência Social, cuidado para não ultrapassar o teto. Aí depende qual é o valor do INSS, qual é o valor, perdão, na prefeitura, se na prefeitura é Previdência Social ou se é Previdência própria, do INSS, do convênio, se você já atinge o teto ou não atinge, tá? Que a gente tem que tomar cuidado para não ser descontada mais. Agora, o carnê-leão não tem desculpa. Se você atende paciente particular, tem que pagar o carnê-leão, se você não se encontrar na faixa de isenção do imposto. Se eu for pessoa jurídica simples, eu tenho que ter quanto de faturamento? Não depende do faturamento, Márcia. Depende da sua alíquota efetiva. Como pessoa física, se compensa você ser pessoa jurídica. Não tem faturamento. Às vezes, eu já fiz o planejamento tributário, que era R$40 mil de receita. Não valia a pena ser pessoa jurídica ainda, porque
as despesas eram altas. Então não tem a ver, você decidir por ser pessoa física ou pessoa jurídica não está relacionado a faturamento, está relacionado à sua alíquota efetiva. Ela é que manda, é a alíquota efetiva da pessoa física que você vai comparar com a alíquota naquela faixa de faturamento que você vai comparar com a alíquota da pessoa jurídica. Se eu pagar 11% sobre o salário mínimo como pessoa física, o que influencia quando você se aposentar? Quem paga um salário mínimo obrigatoriamente só se aposenta recebendo um salário mínimo e por idade. Hoje, mulheres 62 anos, homens 65 anos. Obrigatoriamente. Por mais que você tenha contribuído lá no passado com valor maior, mas obrigatoriamente escolheu 11% só vai se aposentar com salário mínimo. Isso tem que decidir antes de migrar de um plano para o outro. Como saber se é melhor CPJ ou pessoa física? Tem que fazer um planejamento tributário para comparar-se com o seu faturamento, com as suas despesas. Para você, é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso vai depender. Não é receita de bolo. Não tem a ver com faturamento. Seu faturamento pode ser 50 mil, o meu 50 mil, você ser melhor pessoa jurídica e eu pessoa física. Não tem a ver com faturamento. O valor recebido do cartão tem que ser declarado em algum campo no Carnê-Leão Web? O valor recebido do cartão, obrigatoriamente, vocês têm que emitir recibo. Obrigatoriamente. Não, eu brinco que quando o paciente chega no seu consultório, primeiro, antes de vocês perguntarem o nome dele, pergunta o CPF. Emitiu o cartão, eu não quero recibo. Cartão, tem que emitir recibo. Não corram esse risco. Eu não vi ainda a Receita Federal correr atrás de pessoa física por conta de cartão de crédito, mas de pessoa jurídica, isso acontece frequentemente. O problema vai ser quando a Receita correr atrás de pessoa física. E isso vai acontecer, gente. Vai acontecer. Com pessoa jurídica já acontece há mais de 10 anos. Vai acontecer com pessoa física. Então, cuidado. Cuidado. Quando acontece com a pessoa jurídica, logo depois eles vão e fazem o mesmo procedimento, leva para a pessoa física. Cuidado. No status da minha não aparece mais, no CNIS aparece. No CNIS, no status do meu INSS, exatamente. Mas Ju, essa outra aluna que eu falei para você, eu olhei no extrato, não apareceu. 2020 não teve um recolhimento da AMIL. E a AMIL enviou de fato para ela um e-mail, ela me mostrou falando que não recolhia mais o INSS. Não dá para entender, Juliana. Olha, quando eu vi para uma outra aluna também que falou, a AMIL aqui recolhendo, já tinha recebido esse e-mail, e o seu aparece, de uma outra aluna também aparece a AMIL. Tem que enviar, quem não está tendo retenção de INSS pela AMIL, manda um e-mail, procura saber por que eles vão responder. O teto atual, R$ 6.433,57 é o teto do INSS. Estou migrando de pessoa física para pessoa jurídica. O INSS que paguei até agora como pessoa física vai continuar somando a pessoa jurídica? Vai, Márcia, pode ficar tranquila. Para o INSS, você como pessoa física pagava sobre o seu PIS. Lá ou sobre o seu NIT. Lá na pessoa jurídica você vai pagar sobre o quê? Sobre o seu PIS e sobre o seu NIT. Você vai ver que o contador vai te pedir essa informação. Vai somar, não fica perdido. Não, para o INSS você está contribuindo agora pela empresa e não mais como pessoa física. Não precisa se preocupar, tá bom? Não precisa se preocupar. Você só tem que se preocupar se por acaso algumas pessoas têm 2 NIT, 2 PIS, acontece, aí tem que unificar. Isso você verifica no site Meu INSS. Mas se não é seu caso, não se preocupa, que isso vai ser somado. Sem comunicar, sem nada, tá? Automaticamente. Como fica a situação de quem recebe por uma maquineta que está no CPF e emite nota fiscal pela PJ? Eider, não pode. Vai dar problema. Você não vai conseguir justificar isso para a Receita Federal, ela vai querer cobrar para você da pessoa física, mesmo você tendo emitido nota fiscal na pessoa jurídica. Você é que fez errado. Aí você vai pagar o imposto 2 vezes. Não pode. Desculpe-me, pode repetir o valor para não pagar o Carnê-Leão? Posso. A base de cálculo R$ 1.903,98. Quando a sua base de cálculo é até R$ 1.903,98, você não tem que pagar o Carnê-Leão. 11% do salário seria para quem já é aposentado ou para quem vai se aposentar com base em um salário mínimo, estou certo? É uma das opções, Rubens. Quem se aposentou, não presta serviço para a empresa, escolhe 11% do salário mínimo. Vai pagar 20% da receita? Poxa, de maneira nenhuma. Mas não é só exclusivo do aposentado.
Não é só exclusivo do aposentado, tá? Vou ler aqui alguma coisa. Essa dos 11% receber só um salário mínimo vale também para PJ? Na pessoa jurídica, Márcia, é assim. Você paga 11%, parece que é a mesma regra, mas é uma regra diferente, tá? Você é retido 11%, mas não é essa mesma regra que a gente está falando. Na pessoa jurídica, você pode escolher 2 salários, 3 salários, 4 salários, você pode escolher o teto do INSS. Você sempre vai ser descontada 11%. Gente, na pessoa jurídica. Tá bom? Na pessoa jurídica, você escolhe a sua retirada pro labore e vai ser retido 11% desse valor da retirada. Você tem a opção de escolher. Lógico, com bom senso. Não, minha receita na pessoa jurídica é 5 mil, você vai ter 6 mil de retirada. Como? Tá? Não é possível. Então tem que ter bom senso no valor da sua retirada. Posso mudar a opção do INSS a qualquer momento? Pode, a qualquer momento. Sempre recebi acima do teto, mas contribui como se recebesse 3 mil. Como fazer? Passa a fazer o correto? Passa a fazer o correto. Porque você cai naquela situação, se for fiscalizado, que você pagou o INSS no valor menor. No valor menor. Corrige. Corrige que não vale a pena o risco. Ó, no início da live o pessoal falou, pagou 30 mil, pagou 50 mil, que tinha colegas que pagaram 60 mil reais. Aquele lucro que você achou que tinha era pagamento indevido de imposto, vai ter que dar para a Receita Federal. Mas se já declara nos recibos, se declarar também o cartão de crédito, não vai ter duplicidade? Não. Se você já declara o recibo daquele valor que você passou de cartão, não tem, tá certo. Tá certo. Passou o cartão, emitiu o recibo, tá certo. Não tem problema nenhum. O valor do recibo será o mesmo do cartão de crédito. Isso aí, lançamento único dos rendimentos, Deise. Muito bem, Ju. Ótimo, parabéns, Ju. Até qual valor consigo emitir recibo pela pessoa física? Não é pelo valor, é pela base de cálculo. Você pode emitir 10 mil reais de recibo, suas despesas 9 mil reais, você não tem que pagar a carnê-leão. Não é o valor do recibo. Tá? 1.903 de lucro para não fazer o carnê-leão ou esse valor é de recibo? Não. R$ 1.903,98 é a base de cálculo. É como você está chamando de lucro, mas não posso falar que isso é lucro, porque o lucro você estaria deduzindo as despesas não dedutíveis também. E elas não são dedutíveis aqui para a base de cálculo do carnê-leão, tá? Vou falar sobre isso, gente, amanhã, na aula de amanhã, às 20 horas. O cálculo do INSS para saber se é o teto máximo e receita menos despesas ou só considera só receita. Só receita. Para cálculo do INSS, tá? A base de cálculo do INSS ela é diferente da base de cálculo do imposto de renda. Qual valor declarar quando passa o cartão de crédito? Passa o valor cobrado com os juros? Não. O valor cobrado com juros, não. Os juros é um acordo do cliente, do paciente, perdão, com a operadora de cartão de crédito. Chuva de corações. Para o pessoal dar coração e compartilhar a live. Até qual valor consigo emitir recibo pela pessoa física dentro do livro Caixa justificando com a despesa? Então, não tem limite de emissão, depende da sua despesa. Depende da sua despesa. Então, na verdade, gente, quem vai mandar não são as suas despesas. Se o paciente pagou, você tem que emitir recibo. Tá? Mas se você quiser saber qual é a faixa de isenção, R$ 1.903,98. Eu estou abrindo uma PJ e meu contador disse para pagar o teto e recolher o mesmo valor do IR. Por que será? O teto talvez seja de Prolabore, seja para você ficar no anexo 3, que é o anexo do Simples Nacional mais barato. E o valor da sua retirada Prolabore auxilia para você ficar no anexo mais barato. Talvez seja por isso, eu não tenho como ter certeza, mas talvez seja por isso. Agora você tem que ter uma retirada sobre o teto se a sua receita comportar isso. Tá bom? Rita, eu tenho que pagar de INSS no meu carnê-leão, os rendimentos não assalariados são maiores que 10 mil? Tem que pagar o INSS. Você não tem nenhuma outra fonte pagadora que faz a retenção do seu INSS, você tem que pagar o INSS desses pacientes particulares. De nada, gente. Qual o valor a pagar do INSS máximo? R$ 6.433,57 é o teto do INSS. E quando o paciente não quer o recibo, como faz? Marcelo, foi isso que eu falei. Uma das primeiras perguntas, antes de você perguntar o nome do paciente, você pede o CPF dele.
Pede CPF dele. Porque passou no cartão, emita o recibo. Ele quer ou não quer, você pega o recibo, guarda na ficha dele, guarda na gaveta. Mas você fez a sua obrigação. Pede sempre na primeira consulta, peça o CPF do paciente, gente. Não esqueçam disso. Muito obrigada por responder. Você é objetivo e clara gratidão. Obrigada. Obrigada. Pagamento para Protete coloca em qual campo? Emolumentos pagos a terceiros? Nunca coloca nada em emolumentos pagos a terceiros. Tem que criar uma conta laboratório de prótese. Mesmo ele não querendo, faça a sua parte. Durma tranquilo. Isso aí, Ju. Tem que fazer. Gente, estou falando pra você. O dia que vierem atrás de cartão de crédito de pessoa física, meu Deus, vai dar problema, tá? Existe penalidade quando a pessoa jurídica, a receita não for compatível com a despesa ou vice-versa? Na pessoa jurídica é mais complicado. Na pessoa jurídica você é mais fiscalizado do que na pessoa física. Então, se você não tem uma receita compatível com a sua despesa, óbvio que tem omissão de receita. Não tem como você justificar um ano deu prejuízo, segundo ano deu prejuízo, não tem. Ninguém vive no prejuízo. Aí tem a omissão de receita. Na pessoa jurídica, eles chegam à conclusão de omissão de receita muito mais rápido do que na pessoa física. Você é o máximo adorando suas aulas. Obrigada. Amanhã às 20 horas. Espero você. Tá? Espero você. Em qual campo coloca o pagamento de protético? Tem que criar uma conta. Tem que criar a conta laboratório de prótese. O dia que a receita vier atrás da pessoa física, será que nem tropa de elite, osso duro de roer, pega um, pega geral. Vai mesmo. Vai mesmo, vai derrubar. Eu falo que o dia que a Receita Federal também quiser ir atrás do MEI, quantidade de MEI que está errado, meu Deus, vai cair muita gente. Mas é isso, é dessa maneira mesmo, viu? Não tem como não. Também não entendi o que, Gisele? Fala pra mim que você não entendeu, que eu repito. Preciso pedir o recibo do laboratório de prótese? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, Cris. Tem que ter. Não entendi sobre qual valor... Ah, subiu, gente. Não entendi sobre qual valor faça a nota fiscal do cartão de crédito com os juros acrescentados no valor que o paciente pagou. Você vai fazer o tratamento R$500. O paciente resolveu parcelar em 10 vezes e tinha juros e passou os R$500, passou para 600. O valor, R$500. Aqueles juros não é para você. Aqueles juros é da operadora de cartão. Não é seu. Então você vai ter que passar o recibo para ele no valor que vai para você. R$500. Tá bom? Vai ter que explicar isso para ele, gente, para ele não ficar esperando uma nota fiscal em outro valor. Aquilo ali, aquele dinheiro, não é seu, é da operadora de cartão. Como assinar a carteira de TSB sendo pessoa física? É possível assinar a carteira, mesmo você, pessoa física, você pode assinar a carteira de funcionário? Sim, tá? É possível, você tem que fazer sua inscrição no SEI e no CAEPF. Aí, eu sempre indico, tem que ter um contador. Tem funcionário que tem que ter um contador, senão a chance de fazer errado é grande. Mês passado declarei no Carnê Leão Web e não criei as contas. Tem que consertar? Conserta? Com certeza. Conserta. Impressionante a fluência do seu conhecimento nessas aulas. Obrigada, ele. Eu estudo muito. Pode apostar. Bastante. Para eu chegar aqui e falar com essa clareza, com essa firmeza, eu estudo muito, porque como eu falei, tudo muda a todo momento, tudo muda. A gente pode falar, olha, eu não esqueço disso que eu estava, foi quando teve a mudança, né, da medida provisória, da suspensão e da redução dos funcionários. Quando começou a pandemia, eu estava lendo em casa para poder, o cliente, assim, eu moro 20 minutos do escritório, cheguei, aí o cliente me perguntou, ele falou, não, Rita, isso daí já foi revogado. Eu falei, caramba, mas eu acabei de ler. Pois é, mas foi revogado. Eu falei, puxa, como assim? Ou seja, menos de 20 minutos saiu a notícia e a gente tem que estar sempre se atualizando, obrigatoriamente, porque muda. Eider, eu posso falar uma situação agora para você, daqui a 6 meses é outra, completamente diferente. Essa é a nossa Receita Federal. Essa é a nossa legislação. Como criar uma conta? Tem lá como você criar uma conta. Toda a parte de Carnê Leão Web, de como você criar a conta, de como você preencher, tudo isso é informação lá do curso. Toda essa parte de como, passo a passo do Carnê Leão Web, aí é o conteúdo do curso, tá? O cartão... O cartão é de terceiros, a paciente é uma criança e a avó que não é a dona do cartão quer o recibo no nome dela, como fica? Você pode colocar como titular do pagamento a avó, não tem problema nenhum, agora você coloca que
que tratamento realizado, CPF tal e o nome tal da criança, obrigatoriamente. A titular do pagamento, quem vai mandar é a paciente, tá? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, tá? A conta tem como criar, Gisele? Você pode criar a conta de protético lá no Carneirinha Web. Que a minha paciente. Meu cartão não repassa juros para o paciente. Eu tenho que passar o valor com juros e o recibo é o valor sem juros. Mas na maquininha o valor é com juros. Vai dar problema. Eita, calma aí, Cris, que eu não entendi. O paciente não repassa os juros fica com você? É isso que você quis dizer? Você absorveu os juros? R$500 o paciente vai pagar um valor maior, você é que absorveu os juros para você? É isso? Declara o valor que o paciente paga no cartão ou que eu recebo? O valor que o paciente paga no cartão. Não pode deduzir do valor dele o valor da taxa. Gente, juros é uma coisa, taxa de cartão é outra. Cuidado para não confundir, tá? O valor que ele paga é sempre superior ao que eu recebi, por causa da taxa de cartão de crédito. Na pessoa física, minha secretária engravidou e paguei a licença dela para descontar depois. Como estou no momento passando... Peraí que subiu. Passando para a pessoa jurídica, eu vou poder descontar esses meses da licença maternidade que eu paguei? Você vai ter que pedir restituição. Pede restituição. Tá? Como você pagou o salário maternidade dela, aquilo ali ficou para você poder descontar depois... Mas agora você não vai ter o depois, porque você está migrando para a pessoa jurídica e você pede a restituição desse dinheiro. Tem como solicitar a restituição. Eu sempre faço nota fiscal no valor total, independente do paciente, faz parcelado, eu recebo o valor total em 30 dias. Qual a maneira correta de fazer essa nota fiscal? Se você é pessoa jurídica, você tem que fazer assim mesmo. Você está falando de nota fiscal? Provavelmente você é pessoa jurídica, não sei, tá, Grazi? Mas se você é pessoa jurídica, você tem que fazer assim. E se for pessoa física, você tem que especificar qual foi a forma de pagamento do paciente. Se parcelou em 2 vezes, se você vai receber daqui a 30 dias, tem que especificar. Para você poder pagar corretamente o imposto. Por exemplo, eu passo R$1.000, recebo 900. Mas é por causa da taxa? Da taxa de cartão? Então você vai ter que passar para ele o recibo de R$1.000. Qual o valor que pago para atingir o teto do INSS? O valor do teto do INSS, R$ 6.433,57. Sim, sou pessoa jurídica, Grazi. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Deixa eu só voltar aqui. Eu sempre faço... então na pessoa jurídica não tem jeito. Na pessoa jurídica não tem jeito. Você tem que emitir no valor total. Não tem jeito. Isso que eu falei. Na pessoa física de uma maneira, na pessoa jurídica é outra. Na pessoa jurídica você tem que emitir assim. Porque aí a forma de tributação é diferente, não é de acordo com o caixa, na maioria das vezes é de acordo com a competência, isso que escolhe é o contador para você. Na grande maioria das vezes, por motivos, a gente escolhe competência, aí você tem que emitir uma nota só, tá? Uma nota só. Parabéns pela disponibilidade, pelas respostas. Obrigada, Rubens, muito obrigada. Minha contadora já pediu restituição, mas já estava completando 1 ano e não restituíram, por isso ela optou por descontos futuros. É demorado, cara. Tudo na Receita Federal em relação ao INSS é demorado. Em relação aos tributos federais, eu tenho que falar para você que melhorou muito pedir restituição, mas em relação ao INSS, não sei porquê, é demorado. Cuidado que se você tirou de uma coisa para passar para outra, volta tudo para a fila. Poxa, mas aí já foi. Aí nem adianta dar opinião, Márcia, já foi. Eu acho que eu pulei aqui, gente. Então tem que ser recolhido... Pulo. Tem que ser recolhido 6 mil de INSS, depende da sua receita, tá? Se a sua receita não é essa, não tem que ser recolhido 6 mil, não. Depende da sua receita. Depende. Se você escolhe o plano normal, que é 20% da receita. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba, já estamos aqui. Olha, a hora passa, eu nem vejo, gente. Quando você fala o valor do teto, é o valor que pagamos ou o que podemos receber quando aposentar? Não, o valor do teto não é o que pagamos, não. O valor do teto é o valor que você se aposenta e que você tem que considerar na hora do pagamento do seu INSS, que é esse valor, R$ 6.433,57, hoje em 2021. Tá bom? Esse é o valor. O teto máximo, se você se aposentasse hoje, você iria receber o teto máximo. Mas pode ser que você não receba o teto? Pode ser porque é feito a média. O teto seria R$ 6.433,57. Se o teto máximo é R$ 6.433,57, quanto pago? Se for 20%, vai pagar R$ 1.289 e uns centavos, que agora os centavos eu não estou me lembrando direito de cabeça, mas é 1.289.
20%. Na PJ, se eu receber parcelado, terei que emitir a nota fiscal total. Total, Márcia. Porque assim, na maioria das vezes, o contador escolhe para você a forma do pagamento de imposto. Ou é por caixa ou é por competência. Por muitos motivos, a gente escolhe quase 100% das vezes por competência. E aí você tem que colocar, emitir a nota fiscal no valor total. Tá? Na pessoa jurídica existe essa possibilidade que não acontece na pessoa física. Alguns meses passaram do valor de 6.100 do ano passado. Posso pedir restituição? Pode pedir restituição, Renata. Tem que pedir restituição. Não vou falar para você que é um processo rápido, mas você pode pedir restituição. Sou aposentada, continuo trabalhando, porém não pago o INSS. Cristina, tem que pagar o INSS, mesmo você aposentada, porque você continua trabalhando. Funcionário aposentou, ele tem que continuar, a gente continua descontando o INSS dele? Sim, continua descontando o INSS dele. E é igual para profissional liberal, igual. A lei não exclui o aposentado da contribuição da Previdência Social se continua exercendo atividade, tá? Não exclui. Ih, gente, agora eu vi que tinham 3 perguntinhas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. FET do Invisalign pode ser despesa dedutível? Pode ser despesa dedutível. Senão não tem como chegar até você. Pode ser sim. Eu e todos os dentistas caímos nessa fiscalização em Minas no ano de 2010, 2011. Ai, dá até dó quando a gente ouve isso. Se o dentista não chegar só ao teto anual para fazer o imposto, receber o auxílio do governo, tem que fazer... Ixi, cortou a pergunta. Cortou a pergunta, gente. Curso complementar como online, acho que eu respondi. Eu respondi. Rita, na pessoa jurídica, o valor do INSS depende do faturamento ou da retirada pro labore? Sempre da retirada pro labore. Depende da retirada pro labore, porque o INSS é sobre a retirada pro labore. Sobre a retirada pro labore. Ó o marido me expulsando, 10 minutos. Ou seja, a criança quer dormir. Eu tenho 2 filhos, gente. E um é pequenininho, então ele fica assim, a criança quer dormir. Curso pode deduzir se for o curso de atualização relacionado à odontologia? Sim. E curso de pós-graduação, mestrado e doutorado dedutível da declaração anual de imposto de renda, tá? Cuidado que dedutível do livro caixa de atualização, pós-graduação, mestrado e doutorado da declaração de imposto de renda. Eu vou poder aumentar a minha aposentadoria, Cristina, com as possibilidades hoje? Não. Mas isso são brigas judiciais. Como eu falei, isso pode mudar? Pode. Mas hoje, com a realidade que eu sei de hoje, de quem entrou na justiça e tentou, não ganhou. Hoje. Tá? Mas isso pode mudar? Pode. Pode. Acredito que vai mudar? Não. Mas não posso afirmar para você. Tá? Para o laboratório de prótese, preciso de recibo ou serve boleto para declarar? Recibo. Os 2. Tá bom? Os 2. Marido, a criança vai, Gisele, a criança vai esconder de novo, vai puxar vai esconder o carregador. O imposto de renda da pessoa jurídica, então, terá que ser pelo Prolabore ou nada a ver? O imposto de renda da pessoa jurídica vai ser pela pessoa jurídica. O Prolabore, ele vai dar, o contador vai te dar o informe de rendimentos da sua empresa com a sua retirada Prolabore e com o seu lucro. Tá? Você vai ter o informe de rendimento de ser pessoa física vindo da sua empresa. Obrigada pela disponibilidade, você é 10. Obrigada, todo esse conhecimento, obrigada. Compartilho sim com vocês, gente. Obrigada, Rita, valeu, obrigada, May. Até amanhã, gente. Até amanhã às 20 horas, espero vocês. E não esqueçam, coloca aí o despertador na agenda, que amanhã eu quero ver vocês na segunda aula da imersão, onde eu vou falar justamente sobre como corrigir os erros que vocês cometem, como vai pagar o carnê-leão, como vai pagar o INSS, como vai escriturar o livro caixa. A aula de amanhã é uma aula que eu acho bem importante, papel e caneta na mão, galera, porque tem muita coisa para anotar. Então, assim, a aula vai dar uma clareada se eu deixei vocês sem dormir por conta da aula 1. A aula 2 é para, assim, explicar o que vocês precisam fazer e como fazer, tá bom? E espero vocês amanhã às 20 horas, hein?
Você me passa tranquilidade, finalmente encontrei alguém que sabe de imposto de dentista. Cansei de contador desatualizado, obrigada. Mas no curso tem muito contador que tá fazendo curso e vai ter muito contador aí, se Deus quiser, atualizado. Mas obrigada, tá, Lília? Obrigada mesmo. Gratidão, obrigada, Márcia. Não sei se você está participando da imersão, se não, faço convite para quem não está participando, participar. Rita, querida, você é o máximo. Oi, Márcia, nem tinha visto você aqui. Mais uma aluna, gente, só cheio de alunas queridas aqui. Nossa, ninguém falou que eu tinha que pagar o INSS, ainda já me aposentei há 9 anos, mas tem que pagar, Cristina. Tem que pagar o INSS, tá? Eu falo que eu só trago verdade, tem que pagar sim, tá bom? Xará, beijo imenso, fiquei com o seu filho, o Guilherme, na minha cabeça, poxa, espero que esteja tudo bem, beijo imenso para você, obrigada, gente, obrigada, até amanhã, Rita, ó, espero vocês aqui amanhã, hein, gente, obrigada pelas orientações, de nada, gente, eu que agradeço vocês estarem aqui, boa noite, Márcia, da outra Márcia aí, eu que sou fã de vocês, todas as minhas alunas queridas, eu fico impressionada com esses alunos, às vezes, com tanto tempo de formada, eu tenho o maior orgulho de vocês, mesmo com tanto tempo de formada, ainda querer acertar a vida, isso, pô, eu tiro o chapéu, bato palma de pé para você, Márcia, para outra Márcia também, com bastante tempo formada e quis acertar a vida com a Receita Federal, orgulho demais de vocês, demais, gente, tá bom? Bom descanso, obrigada, tem que descansar porque a voz, ontem minha voz estava... Meu Deus do céu, porque eu dei 5 horas de aula no sábado para os alunos, e depois da imersão, minha voz estava, né, horrível, mas faz parte, eu vou fazer fono para melhorar e conseguir falar mais, tá bom? Obrigada, Cristiane, obrigada, Márcia, beijo grande para vocês, gente, espero vocês amanhã na imersão, tá bom? Fiquem com